Galera, chegamos aos 500 mil inscritos e eu só tenho a agradecer vocês. Valeu mesmo, pessoal. Bora continuar essa escalada e chegar aos 550 mil. Então já dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 4.006 likes. E agora, bora lá. O anime começa com um casal de velhinhos cuidando da fazenda de maçãs deles. Então Shouzou Saito pede desculpas pra sua esposa, Ine Saito, por os dois não terem tido a lua de mel que gostariam, pela falta de dinheiro na época, mas Ine diz que não tem motivos pra se preocupar, porque ela tá feliz com a vida que teve. Então a Ine se lembra que a macieira que eles plantaram quando se casaram, há uns 60 anos atrás, estava por perto. Shouzou se lembra que a árvore foi quebrada bem no meio por um tufão e a encontra, identificando o remendo que fez nela. Os dois admiram a natureza quando Ine nota uma maçã dourada na macieira, o que deixa o casal bem surpreso. Depois os dois voltam para casa enquanto Shouzou lamenta não ter dado uma vida melhor para sua esposa, por conta da sua condição quando era jovem, e observa que ela continuou com ele, apesar de provavelmente ter várias coisas que teria gostado de fazer. Shouzou chora no banheiro ao pensar no assunto, quando de repente se olha no espelho e percebe que por alguma razão misteriosa, ele tinha voltado a ficar jovem. Assustado, ele corre até Ine e descobre que ela também rejuvenesceu. Então o velho se anima para ter a lua de mel com a sua esposa. No dia seguinte, a neta do casal, Mino, aparece para fazer uma visita e fica em choque ao ver seus avós tão novos. Porém, depois que a surpresa passa, a garota fica encantada com a beleza do seu avô e fica um grude com ele. Mais tarde, o pai da Mino, Yoshiaki, leva ela para casa e a garota conta que seus avós voltaram a ser jovens, mas o homem leva como se fosse uma brincadeira da sua filha. No parque, alguns vizinhos refletem que estavam sentindo falta do casal Saito, que não estavam mais frequentando o local como antes, por conta da idade e da saúde. Porém, agora que os dois rejuvenesceram, Shouzou faz o maior sucesso com as velhinhas da vizinhança, enquanto Ine também mexe com os corações dos velhinhos. No passado, Yoshiaki pediu para seus pais irem morar com ele, afinal, a idade do casal estava avançada e o filho estava preocupado com os dois morando sozinhos. Porém, Shouzou recusou deixar suas terras, que pertencem à família há gerações. Enquanto Yoshiaki tentava convencer o velho a se mudar, Ine lavava as vasilhas junto com sua nora, Kaede, a esposa de Yoshiaki, que decide perguntar o que a sua sogra gostaria. Afinal, ela não tinha falado o que queria, mas Ine disse que pra ela tanto faz, porque desde que possa ficar ao lado do seu marido, qualquer coisa servia. No presente, Kaede vai visitar seus sogros para deixar alguns ingredientes que Ine tinha pedido, porém, ela fica surpresa ao encontrar Shouzou super jovem. Ele explica que sua esposa saiu para uma reunião do centro comunitário, agindo tranquilamente por pensar que sua neta já contou para ela a novidade, mas ao perceber o susto da mulher, Shouzou pede desculpas por ter agido tão naturalmente. Kaede, completamente em choque, pede para ir no banheiro, onde ela processa o que tinha acabado de ver e fica surpresa ao descobrir que tem um sogro gato. Depois, Kaede chama seu marido, que vai até lá com Mino, e Yoshiaki fica em choque ao ver seus pais e percebe que Mino tinha dito a verdade sobre os dois terem voltado a ser jovens. Então ele questiona Kaede não ter contado a novidade pra ele assim que descobriu, mas ela explica que pensou que algo assim era melhor contar pessoalmente. Nesse momento, todos reparam em Mino grudado em seu avô, e Kaede repreende a garota, enquanto Shouzou deixa claro que ele só tem olhos pra Ine, como forma de confortar sua esposa, ao mesmo tempo que Yoshiaki fica sem reação com a cena. Porém, Ine não gosta de ver alguém em cima do seu marido e repreende ele com um tapão na cara. Depois da confusão, Yoshiaki, sua esposa e filha se despedem para voltarem para casa, porque ele tem que ir trabalhar. Então Ine fica preocupada do seu filho tá trabalhando muito e faz cafuné nele, o que faz o homem lembrar do tempo em que era criança e ela o elogiava pelo trabalho duro da mesma forma. Mino também sente vontade de receber carinho na cabeça e Ine faz a vontade da sua neta. Mais tarde, os idosos da vizinhança ficam preocupados com a gincana poliesportiva daquele ano, porque depois que a escola em Minamimachi fechou, por conta de uma outra escola em Kitamachi, não tem mais crianças morando na região, e a população tá ficando cada vez mais velha, o que dificulta eles vencerem a gincana, sem contar com medo de alguém infartar no meio do evento, o que fez a Kitamachi vencer todo ano. Os idosos de Minamimachi, sem conseguir ver esperança, pensam em desistir, até que eles veem Shouzou e seus músculos novos como a luz do fim do túnel, e chegam até a reverenciar o cara. Depois eles pedem para Shouzou participar da gincana com eles, deixando claro que não vão aceitar um não como resposta, e ele reclama de ter sido enganado, porque foi até lá pensando que se tratava de uma reunião do centro comunitário. No dia da gincana poliesportiva, o chefe do conselho da vizinhança de Kitamachi, chamado Heisuke Garashi, aparece para provocar seus adversários, dizendo que ouviu falar que a Minamimachi talvez não participasse da gincana daquele ano, já que todos os participantes já haviam passado dos 50. Ele então mostra seus netos jovens para os idosos,
idosos. Um deles é o craque do time de futebol do colégio, chamado Shota Igarashi, e o outro é o capitão do time de beisebol do colégio, chamado Daiki Igarashi. Os três riem do fato de ter que competir com um bando de idosos, agindo como se a vitória fosse garantida. Então o líder da associação da vizinhança, Minamimachi, um velho chamado Sano, avisa que aquele ano eles prepararam uma arma triunfal, o casal Saito. Heisuke, que conhecia os dois, age como se Sano tivesse contado uma piada, até que o casal aparece completamente rejuvenescido e deixa o velho e seus dois netos de queixo caído. Heisuke chega a pensar que aqueles são os netos de Saito, mas Chozo explica que são eles próprios que ficaram jovens. E assim, a gincana começa com cabo de guerra, onde os dois times se esforçam ao máximo para vencerem, até que uma senhora convence Ine a ser a líder de torcida dos Minamimachi. Assim que ela começa a torcer, tanto Chozo quanto seus companheiros aumentam a força de vontade, fazendo eles terem a primeira vitória. Ine fica um pouco envergonhada por ter sido líder de torcida na idade em que tá, mas fica interessada por ter descoberto que seu marido gosta de coisas assim. Depois, a gincana parte para a corrida de 3 pernas, onde todos correm em dupla com seus pés amarrados até a linha de chegada. Shota e Daiki se esforçam para compensar o avô por terem sido derrotados no cabo de guerra, enquanto Heisuke fica esperançoso pela vitória, já que os dois irmãos praticam esporte juntos por mais de 10 anos e sabem as manias e o ritmo um do outro melhor do que qualquer dupla. Nesse momento, um casal de velhinhos de Minamimachi finalmente completam o percurso, pedindo desculpa por estarem mais de meia volta atrás, chegando a hora do casal Saito entrar em ação. Então Shota e Daiki se veem bem perto da linha de chegada e pensam que a vitória tá ganha, quando de repente Ine e Chozo se aproximam deles para em seguida ultrapassar com facilidade. O casal literalmente corre de uma forma que nem parece que seus pés estão amarrados um no outro. Afinal, eles já tinham quase 70 anos juntos e Chozo conhece bem o ritmo da sua esposa e ajeita sua velocidade para sincronizar com a dela. E assim, o casal Saito ganha a corrida de 3 pernas, assim como todos os outros jogos da gincana, levando os Minamimachi para a vitória, o que deixa Heisuke e seus netos frustrados. Shota e Daiki refletem que não é tão fácil competir como pensaram, enquanto Heisuke fica furioso com Chozo ter roubado o Ine dele no passado e agora roubar o sorriso dos seus netos. Então ele tenta consolar os dois quando Ine aparece para se desculpar por eles terem se empolgado tanto nos jogos. Heisuke pergunta se ela não deveria estar com seu marido, e Ine explica que não é possível, porque Chozo ficou super popular depois de ter vencido a gincana e tá rodeado de gente. Em seguida, Ine mostra que tinha trago uma refeição para todos dividirem, e oferece para Heisuke e seus netos. E assim, eles comem juntos, enquanto lembram que já faz 3 anos que Heisuke perdeu sua esposa. Então Ine comenta que Shota e Daiki se parecem com o avô deles quando era mais jovem, o que a faz lembrar quando Heisuke se declarou para ela, e os netos ficam chocados ao descobrirem o interesse do avô por Ine, e percebem que esse é o motivo dele ter causado briga com Chozo. Então Ine diz para os dois não lamentar pela derrota e se esforçarem para voltarem melhor na gincana poliesportiva do ano seguinte, o que faz os garotos ficarem admirados com ela e pensarem que não é à toa que o avô não conseguiu conquistá-la, o que deixa Heisuke furioso. Uma semana depois da gincana, Heisuke manda Shota fazer uma entrega na casa do casal Saito, para agradecer pelo que Ine fez naquele dia. O garoto vai até lá e Mina atende a porta. Shota fica sem jeito ao ver a garota, que agradece pela entrega e o convida para entrar. O garoto aceita entrar dentro da casa, mas fica nervoso por ficar sozinho com ela, porque sua família tinha saído para fazer compras. Os dois estudavam juntos na mesma sala e Mina é a garota popular do colégio, enquanto ele tem dificuldades para se socializar, o que o deixa completamente sem jeito e sem saber como agir perto dela. Então, para passar o tempo, Shota decide ficar mexendo no celular, mas Mino se aproxima dele para ver o que o cara tava jogando, o que deixa ele ainda mais aflito. Nesse momento, Kaede chega com seus sogros e ficam na porta sem saberem o que fazer. Kaede entra em pânico ao ver sua filha sozinha com o garoto, enquanto Chozo fica sem saber como interromper a conversa deles. Depois, os três entram na casa e descobrem o motivo do Shota ter ido até lá. Chozo é super amigável e gentil com o garoto, mas Ine e Kaede já deixam ele preocupado e sentiram como se tivessem uma reunião de pais e professores. Então, para puxar assunto, Chozo pergunta para sua neta se os dois são da mesma sala. Mino confirma e conta que Shota é inteligente e bom nos esportes, o que faz Kaede cochichar a respeito com Ine, pensando que ele é um bom rapaz para sua filha. Ao ver as duas cochichando, Chozo decide dar uma força e começa a perguntar para Shota se ele gosta de alguma garota, mas Ine o impede de se intrometer daquela forma. Em seguida, Shota se despede da família e Mino diz para ele voltar a hora que quiser. Então Kaede e Ine acham graça dos dois se despedirem um do outro de forma tão formal, o que significava que eles não eram nem amigos direito. Porém, quando o garoto vai embora, Mina acaba lamentando para si mesma por Shota ter ido, e fala baixo que gostaria de ter conversado a sós com ele por mais tempo. Chozo acaba escutando o comentário da neta, mas decide manter esse fato em segredo. Enquanto isso, Shota pede para seu avô mandar ele fazer alguma coisa na casa dos Saito, para ele ter uma desculpa para voltar lá outra vez. No dia seguinte, Mino conversa com seus avós e descobre que Ine, que se declarou para Chozo
primeiro. Ele explica que na época, apesar de ter ficado feliz ao receber a declaração, já que sempre teve interesse em Ine, disse pra ela que não ia ser possível dos dois ficarem juntos, porque naquele tempo era bem difícil as pessoas se casarem por amor, e o pai dele, o bisavô de Mino, era bem conservador e pretendia casar ele com a filha de um grande amigo. Mino achou horrível Shouzo não ter sido livre para escolher com quem ia se casar, e Ine conta que naquela época a família de uma pessoa influenciava nas outras. Então a garota pergunta o que seu avô fez, e ele responde que acabou entrando em uma porradaria com seu pai, e por um tempo chegou a considerar fugir com Ine, mas ela conseguiu resolver o problema deles antes. Shouzo conta que a sua esposa foi incrível na época e chamou a garota, que ia ter o casamento arranjado com ele, pra falar que não vai deixar ela ficar com seu amor. Mino fica orgulhosa da sua avó e ela conta que, ao que parece, a moça já gostava de alguém e apenas aceitou desistir do casamento. Então Mino implora pra sua avó fingir que ela é a moça e representar o que disse na época. Ine fica sem graça, mas percebe seu marido olhando pra ela cheia de expectativas e decide fazer esse esforço pra ele e sua neta, que ficam cheios de orgulho ao ver a encenação. Andando em um campo de macieiras, uma dupla de jovens garotos chega à conclusão que esse negócio de fazenda é coisa de velho, e gente nova que nem eles deveriam ir pra cidade. Quem sabe se mudar pra Tóquio e fazer uma grana. Um dos rapazes acredita que pode arranjar uma namorada rapidinho numa cidade grande, e por falar nisso, eles veem uma moça bela e jovem, ao invés do casal de idosos que cuida desse pomar. A moça nota que os garotos estão olhando pra ela e dá boa tarde, fazendo a dupla correr de vergonha. Um pouco mais afastados, eles pensam que é a filha ou a neta do casal de idosos, até que o marido da mulher chega e ela chama ele de velhinho querido, deixando os rapazes ainda mais confusos. Ao chegar com seu caminhão repleto de maçãs, o homem pede para os garotos tomarem cuidado ao voltar para casa, e vai embora com a bela mulher como se nada tivesse acontecido. Então os rapazes mudam de ideia e decidem que vão ser fazendeiros quando crescerem. Voltando ao passado, quando o casal ainda era idoso, Ine pede para jogar uns panfletos fora e seu marido permite, porém, ao ver nele um vestido na promoção de 3.000 ienes, a mulher muda de ideia e leva o panfleto junto para preparar a janta. No dia seguinte, a jovem pergunta pro jovem Shouzo se ele saiu para algum lugar hoje. O homem responde que só foi dar uma caminhada de leve, então sua esposa fica confusa ao ver um pacote no chão. Ao abrir, ela vê que é o vestido que ela tanto queria, e deduzindo que foi o marido que comprou, ela retribuiu com carinho, porém Shouzo vê que foi desmascarado. Mais tarde, os dois fazem juntos uma janta silenciosa, e depois vem um filme romântico a pedido da Mino, e nesse filme, Shouzo nota que os jovens de hoje em dia andam assistindo umas coisas bem extremas. Na sua opinião, pra ele, mesmo que não role mais beijo entre ele e sua esposa, é muito mais importante os dois se entenderem tão bem. Ine parece não concordar tanto com o marido, já que tá vidrada na cena do beijo. Quando Shouzo chama a atenção dela por isso, Ine não vê outra opção a não ser pedir uma coisa pra ele. Logo Shouzo aceita o pedido da amada e os dois reencenam o beijo que acabaram de ver no filme. Apesar do esforço, Ine não consegue sentir o efeito esperado, afinal, são 50 anos juntos e os dois não são mais adolescentes apaixonados. Com isso, o homem já assume aquela postura de eu avisei, porque segundo ele, isso é coisa pros jovens. Ine concorda de fachada, mas por dentro ela tava suando. No final da tarde, uma velha amiga do casal chega na casa dos dois e pergunta pra Mino se eles estão em casa, porque ela trouxe aspargos da montanha e outras coisas de presente. Como a senhora tinha um sotaque extremamente puxado, a jovem não conseguiu entender absolutamente nada do que ela estava dizendo. Para salvar a neta, Inês surge celebrando a vida da senhora Katia da peixaria. Katia não entende o que tá havendo, por isso questiona a amiga o motivo dessa formosura toda. Inês responde que só ficou um pouco mais jovem, então a senhora avalia a Mino para notar que realmente ela tem a mesma idade do seu querido netinho, por isso oferece a mão dele para a garota. Então Inês abraça a garota e diz que não vai deixar ela casar ainda, porém Mina adoraria se fosse com seu avô. Mais tarde, a filha do segundo filho do casal, Takahiro, brigou com o pai e fugiu para casa da avó. Mesmo feliz por ter onde passar a noite, a jovem Shiori não entende como a velha ficou nova desse jeito. Ine oferece alguma coisa para a garota comer, mas ela tá empurrada e recusa, porque o bullying que vem sofrendo tem impactado muito no seu psicológico. Shiori é a clássica nerd do colégio e além de zoada por isso, em casa seu pai age como se ela tivesse que corresponder às expectativas dele, forçando a garota a estudar medicina. Por isso, a garota acha que perdeu toda essa noite, sua vontade de estudar, sua perspectiva de futuro e o próprio pai. Porém, Ine argumenta que só o fato da garota estar chorando já é a prova que ela se importa e continua lutando. Quando criança, Shiori dizia que queria ser médica para curar todas as doenças do mundo, e mesmo que ela tenha mudado de cabeça hoje, Shiori nunca deixou de ser uma neta querida. Escutando isso, a mocinha cai no choro e aproveita o abraço da avó, além de pedir para jantar com ela. Em outra lembrança do passado, Ine pedia desculpas pro marido por eles não poderem
viajar nas férias porque ela ficou doente, mas o homem é compreensível e coloca a saúde da mulher em primeiro lugar, e nem incentiva ele a levar o pequeno Yoshiaki para passear na praia. Porém, Shozo acha que não é a mesma coisa sem sua esposa do lado, e Ine brinca que o rapaz tá doido pra ver ela de biquíni, então ele bota a pilha que também quer fazer inveja nos outros caras da praia. Voltando ao agora, Ine acha que os jovens realmente estão mostrando demais o corpo em qualquer lugar, ultimamente, enquanto ela se pergunta que tipo de biquíni deixaria Shozo feliz ao ver ele lá usando. Ela sabe que ele é um tarado, mas talvez andar por aí com um biquíni curto seja demais pra ela. Sendo assim, ela decide usar o vestido branco que ganhou esses dias. De butuca na dúvida da avó, Shiori aconselha ela a ser mais ousada e mostrar esse corpo lindo que Deus deu pro mundo ver. E nem lembra a garota que é velha por dentro. Porém, Shiori não vê nada demais na avó se exibir um pouco pro maridão. Por fim, Ine decide pensar sobre isso enquanto faz a janta. Então Shiori avisa pro avô que a mulher foi embora e diz que ele não tem jeito mesmo, porque tudo foi um plano pra convencer Ine de usar um biquíni curto. De repente, o telefone toca e a Ine atende perguntando se é Yoshiaki. Do outro lado, o rapaz confirma que é, mas como sua voz não parece tanto, ele diz que pegou uma gripe que acabou com sua garganta. Desconfiada, a mulher resolve gravar a chamada, enquanto o homem na linha diz que a voz da Ine parece mais jovem. Depois disso, indo direto ao assunto, o suposto Yoshiaki diz que surgiu um imprevisto e por isso ele precisa de 200.000 ienes. Então ela anota o código para transferência bancária, mas antes de ligar, diz pro rapaz da outra linha que não é a mãe dele de verdade. Mas se o cara estiver precisando conversar com alguém é só ligar. Com isso, o homem desliga na hora. No dia seguinte, o cara que tentou um golpe pra cima da Ine acabou sendo preso. Vendo a notícia na TV, Shozo pede pra esposa ficar esperta, mas ela sabe bem que depois das 6 da tarde a linha telefônica vira terra de ninguém. Mais tarde naquele dia, Ine descobre que não precisa mais usar seus óculos, porque seu olho rejuvenesceu tanto ao ponto dela conseguir enxergar coisas que nem a jovem Mino consegue. Na segunda intenção, Mino pergunta se a avó consegue ler o que tá escrito no jornal, e assim que ela repete a matéria mostrada, Shozo aparece na cena. Então a garota faz um desafio pra avó, onde ela tem que ler as palavras que a neta apontar, e lendo uma por uma, Ine completa a frase: "Querido, você é encantador", e Mino usa isso pra dizer que a senhora tá flertando com a avó na cara dura. 5 minutos depois, o casal tava obrigando a neta a completar a frase: "Eu gosto de alguém", e essa pessoa é. Mas antes de completar, Mino tenta fugir do constrangimento, e até o avô fica com pena da garota. Algum tempo depois, Mino tá vendo outro filme de romance, até que pergunta pra avó se ela já andou de mãos dadas alguma vez com o avô, e ele responde que não, porque fazer isso é o equivalente a sair gritando na rua que tá namorando. Já pro Shozo, quando se fica velho, andar de mãos dadas é pra ajudar o outro a não cair duro. E escutando essas coisas, Mino comenta sobre a falta de romance entre o casal. Mais tarde, voltando das lojas da vizinhança, o casal se sente feliz por ter ganhado um pouco de repolho chinês. Como o clima tá frio, Shozo nota que sua esposa não tá usando luva na mão direita, e por dentro a mulher tá louca pro marido notar. Porém, se pegar na mão da mulher, Shozo acha que tá dando razão pra neta, e ele não quer dar o braço a torcer pra pirralha. Ine tenta jogar algumas indiretas pro marido sobre estar com frio, mas o homem desvia de todas. De repente, Ine olha pra mão dele, e com seu coração batendo forte, ela toma coragem pra andar de mãos dadas com seu homem. Algum tempo depois, eles contam a história de como ficaram mais jovens pro segundo filho deles, o Takahiro. O homem não sabe como, mas tem certeza que aqueles ali são seus pais com uma aparência jovem, por isso pergunta como eles se sentem, e os dois se dizem ótimos e cheios de vida. Examinando a estranha situação, Takahiro vê que a respiração da mãe ficou mais estável que antes, e o pulso desacelerou. Isso convence o filho de que seus pais ficaram mais jovens, então depois ele promete entregar os resultados quando estiverem prontos. No entanto, o exame da Ine aponta que ela tem um câncer no fígado, e como ela acabou de se recuperar de uma gastroenterite, recomendo que ela faça exame de sangue e tomografia, e com base nos resultados o tratamento será iniciado. Ao receber essa notícia, Takahiro lembra que se tornou médico para salvar sua mãe, mas no fim das contas, tudo que fez foi apresentar um bom médico para ela. Ao ver ela ficando mais fraca cada dia que passa, Takahiro se perguntava o que é capaz de fazer. Logo, mesmo não tendo feito nada diretamente, de alguma forma ele se sente recompensado por tudo que fez até agora, e por isso ele chora, enquanto se lembra de quando prometeu pra mãe que seria médico. No passado, conforme seus filhos iam crescendo, crescia junto o amor de Shozo e Ine pela fazenda e seu modo de vida, e parecia que tudo estava indo numa ótima direção. Foi de repente quando o tufão chegou e quebrou a macieira no meio. O casal fez de tudo para não deixar ela morrer, e com o passar dos anos, deixando cada gota de suor na manutenção daquela árvore,
Um dia a maçã dourada surgiu nos seus galhos secos. Ao partir a maçã, Chozo adoraria colocar aquela bela peça brilhante no seu altar shintoísta, mas ele acha que isso seria o mesmo que deixar ela apodrecer de graça. Além do mais, o aspecto dela é muito chamativo, quase um convite para ser comida. Dito isso, os dois enfim compartilham a fruta. Enquanto isso, a macieira, agradecendo pelo tratamento que recebeu, finalmente desaparece de uma forma mística. Depois de comer a maçã, Ine acorda num ambiente completamente estranho, até que dá de frente com uma ampulheta gigantesca. Flutuando no ar, a ampulheta gira, recomeçando sua contagem, e cai em cima da senhora. Logo vemos que Ine estava contando seus sonhos sobre a ampulheta, e Chozo diz que teve o mesmo sonho, por isso fica encucado. Por falar em conexão, hoje fazem 58 anos de casamento dos dois, e por isso Ine pergunta se o marido quer comer alguma coisa diferente, um bolo por exemplo. Chozo responde que não se importa de comer o mesmo de sempre, e que comer bolo é coisa de criança, mas ela sabe que ele deve estar fazendo um jogo duro para uma hora mostrar uma surpresa, como sempre. Ine preparou um arroz vermelho para hoje à noite, e ao abrir a geladeira para ver como tava, ela nota o pedaço de bolo bem ao lado. Ine joga na cara do marido que ele tava blefando, e ele joga na mesma moeda ao mostrar o arroz preparado pela esposa. Ine pergunta se o marido também mente desse jeito pra neta, então Chozo responde que só faz isso com sua querida Ine, porque só ela merece esse tipo de mentira. Então os dois saboreiam as surpresas um do lado do outro, como sempre. Depois da refeição, Chozo lembra que depois de terminar o ensino fundamental ele foi trabalhar na fazenda, então não teve tempo de estudar muito. Ine entrou pra uma escola só pra mulheres em Tóquio por um breve período, e lá parecia como um sonho. Ela podia comer arroz branco quando quisesse, e a torneira era tão boa que parecia uma cachoeira. Porém, com a chegada da guerra, a escola virou escombros, e logo Ine foi jogada para uma vida de angústia e solidão no lamaçal do campo. Mas foi lá que ela conheceu o homem da sua vida, e desde então a lama não parecia mais tão ruim. Chozo lembra que Tóquio era a típica capital onde tudo podia ser encontrado, mas Ine ressalta que existem coisas no campo que não podem ser vistas por lá. Mas como ela decide manter isso em segredo, o homem morre de curiosidade. Mais tarde, Shiori aparece com videogame, porque segundo seu pai, seria bom dar para os vovôs jogarem para prevenir a demência. Por outro lado, Chozo acha que luzes piscando numa tela não deveria ser o jogo favorito das crianças, mas sim um jogo de cartas Menko, pique-pega ou bem-goma. Ao iniciar o game, Perigo no Campo de Arroz 3, Chozo fica apavorado com os mortos-vivos, enquanto Ine repete a frase Namu Amida Butsu, que significa eu me refugio no Buda Amida. Dentro do jogo, um velho ficava repetindo sem cansar que a coisa tá prestes a ficar feia, e Chozo acredita que o senhor ali já foi pego pela demência. Ao acharem uma erva curativa, Ine acha que vai ser punida pelos Budas por roubar da casa alheia. Já o vovô não acredita que seja possível se curar comendo uma raiz de mandioca azeda. Refletindo sobre os pobres mortos-vivos, o casal concorda que não foi escolha deles se tornarem assim, por isso devem disparar na cabeça dos pobres coitados para poupar o sofrimento de todos. Após exterminarem os inimigos um de cada vez, um zumbi dropa uma serra elétrica, e como o marido já tem a espingarda, a esposa ficou com a serra. Logo ao lado, os zumbis faziam uma bagunça tremenda no campo de arroz, por isso os fazendeiros decidem não ter piedade contra esses malfeitores. Juntos eles cortaram e explodiram cada morto-vivo presente até exterminar aquela raça pútrida do arrozal sagrado. No dia seguinte, eles já tinham platinado o jogo, então largaram de mão por não ter mais nada pra fazer. Mais tarde, Mino chega em casa e reencontra Shiori depois de um longo tempo. Com uma carinha debochada, ela abraça a prima, que tenta empurrar a garota de volta. As duas estudam no mesmo colégio, mas como é em prédios diferentes, elas mal se veem. Na infância, elas até tiveram uma proximidade por sempre brincarem juntas, mas como Shiori faz questão de lembrar, são águas passadas. Pra Mino, o que não são águas passadas é o amor da Shiori pelos avós, e é tanto amor que a garota tá na casa deles até agora. Por isso ela pode pagar de braba, mas continua sendo um amorzinho por dentro. No entanto, Shiori tá irritada e corrige Mino, dizendo que não é bem assim esse papo de gostar dos avós, mas ela não contava com o pobre Chozo atravessando a sala nesse exato momento, porque ao escutar o que a Shiori disse, o velho tá prestes a ter um treco por achar que sua neta odeia ele. Com a teimosia típica de um pré-adolescente, a garota teima em não se justificar, mas logo dá o braço a torcer e explica pro avô que era só um jeito de falar. No final, ela não admite que ama o avô, mas pede pra ele não odiar ela, e só isso é o bastante pro senhorzinho amolecer o coração e agradecer por estar viva até esse momento. Passado algum tempo, Chozo é jogado mais uma vez no sonho diário em que ele tá diante de uma ampulheta, assim como sua esposa. Chozo reflete que desde que ficaram jovens, eles têm aproveitado como podem um ao lado do outro, porém ainda existem muitas coisas que eles não fizeram, como a lua de mel em Yoshaki. Com o corpo rejuvenescido, agora é possível realizar sonhos que se perderam com a velhice, e o casal aproveitava cada momento como se a ampulheta pudesse virar de novo a qualquer momento. Até que nesse dia foi o que aconteceu.
Ao acordar, Shouzo desperta sua esposa e mostra que perdeu a sua juventude de repente. Ele argumenta que felizmente ainda não sente as dores nas juntas como antes, mas crê que certamente sua esposa prefere a versão jovem do marido. Em resposta, Ine esclarece que não foi a versão jovem ou velha que fez ela se apaixonar, mas sim o próprio Shouzo Saito, o único que existe nesse mundo todo. Escutando com carinho, Shouzo enxerga que sua esposa tá certa. Pensar que ser velho é algo ruim é um desrespeito com toda a história que os dois viveram juntos, porque até ontem era a condição que os dois tinham, mas que nunca impediu o casal de permanecer junto e se amando. Ao recuperar a juventude, mesmo sendo uma antiga versão de si próprio, o homem acabou se esquecendo de quem era de verdade. Por isso, mesmo que Shouzo continue com esse corpo desgastado, ele promete manter de pé a lua de mel que eles prometeram. Afinal, ele se sente jovem demais para desistir da vida. Voltando à clínica Saito, Takahiro não faz ideia do que tá acontecendo com seus pais, porque apesar da aparência envelhecida, Shouzo permanece com músculos de jovem. Apesar disso, o fígado e os rins dele não tiveram a mesma sorte. Portanto é bom não se forçar. Logo depois, conversando só com sua mãe, Takahiro informa que seu pai tá um pouco mais saudável do que era antes de se tornar jovem de novo. Sendo assim, sua real preocupação é Ine, porque no momento ela tem o corpo de uma pessoa saudável de 20 anos, e caso ela envelheça dessa condição lentamente, é preocupante pensar no quanto de vida ela teria pela frente. De qualquer jeito, a mulher não teme por sua morte, mas pelo jeito que as coisas têm ido, seu marido certamente vai partir primeiro. Afinal, caso viva por mais 70 anos, seus próprios filhos já não estarão mais nesse mundo, ou quem sabe até suas netas, e isso é a última coisa que Ine quer, morrer sozinha. Mais tarde, Shouzo revela pra família que ficou velho mais uma vez. Ainda assim, ele mostra que o braço do pai ainda tá trincando, e ele prova isso numa queda de braço com seu filho. Yoshaki pede pro Kuroa não forçar a barra, mas ele tá bastante seguro de si, não tão seguro quanto o filho, que promete pagar um quarto com banho ao ar livre em Atami pro Kuroa se ele vencer a disputa. Na mesma hora, Shouzo sonha acordado com o Ofuro ao lado da sua esposa gata e despida, e por isso suas veias enrijecem como uma transformação Saiyajin da terceira idade, fazendo Yoshaki sentir a pressão. Mino, a juíza, abre contagem regressiva até o começo na disputa, que termina em um segundo com uma vitória cachapante do Sr. Shouzo Saito, que brinda com Ine o poder da taradice. Mais tarde, fazendo compras no centro de melhoria de habitação, Shouzo acha que desde que voltou a ser velho, as pessoas olham pra ele e Ine como se eles não fossem um casal de verdade. Por conta disso, o homem acaba se afastando da mulher por vergonha do que vão pensar, e confessa pra esposa que talvez seja melhor eles fingirem que não são casados quando saírem juntos. Ainda por cima, logo um atendente chega questionando se o senhor tá procurando um presente pra neta, e Shouzo decide não contestar, porém é a própria Ine que bate no peito e corrige o atendente, explicando que é a mulher desse homem. No caminho de volta pra casa, a mulher deixa bem claro que não quer ser nada além da sua esposa, independente do que os outros vão pensar. Com a passagem dos dias, Shouzo nota que Ine não tem comido do seu doce favorito na frente dele, mesmo que o casal tenha comido direto quando ficaram jovens. Ele até entende que tá velho e pode pegar diabetes, mas sua esposa, pelo contrário, não pode dizer o mesmo. Por isso, ele decide questionar a jovem Ine, mas ela diz que não tá com fome e só vai comer depois. De madrugada, Ine ataca os doces sozinha mais uma vez, porque seu marido não anda cuidando bem da saúde. E como envelheceu de novo, ela tem medo de dar algum problema mais sério pra ele, então ela tá evitando de atiçar o marido com o Daifuku. Porém, dessa vez, o velho tava à espreita pra pegar a moça no ato, e ela até usa uma desculpa. Porém, Shouzo entende que ela se preocupa com ele, mas pro homem, ver a cara de felicidade da mulher ao comer o doce favorito é o melhor remédio. Sendo assim, o casal se entende mais uma vez e faz um pacto para aproveitarem o doce sem culpa. Há muitos anos atrás, Ine se lembra que seus pais faleceram e ela perdeu sua casa, então ela foi morar com parentes maternos para trabalhar para eles. O pai dela tinha muito dinheiro quando vivo, mas como ele agia de maneira arrogante com a família da esposa, Ine acabou sendo desprezada por eles. Como se não bastasse, a jovem nem ao menos entendia o que as velhas falavam, por elas usarem um dialeto mais antigo do Japão. O fato dela falar o dialeto de Tóquio isolava ela cada vez mais dentro de casa, e a residência da família da sua mãe não era confortável. Por isso, depois de acabar o serviço no campo, a jovem Ine passava o tempo em um santuário shintoísta, até que um certo dia ela reencontrou aquele jovem da colheita de arroz e se apresentou como Sasaki. O homem se chama Saito e ele colhia maçãs não muito longe dali. Por falar em comida, ele escuta um ronco da barriga da garota e oferece para ela um pouco do seu arroz. Então, a garota olha para um lado e para o outro, para logo depois questionar se por acaso ele não sabe quem ela é. De qualquer forma, Shouzo acha que independente de onde a garota seja, nada é desculpa para deixar ela com fome. Por isso ele deixa o arroz com a moça, que percebe que nem todo mundo nessa região é um pé no saco. Alguns dias depois, Shouzo passou a voltar com frequência à casa da Ine no final de tarde.
e ele dava desculpa que sempre passa pelo santuário ao voltar para casa. Porém, as coisas não estavam saindo como esperado e a moça passou a se incomodar com a presença do rapaz, tentando manter ele afastado para não fazer os outros entenderem errada a relação entre os dois. Para Inê, o Chozo era muito inquieto e parecia iletrado, por isso ela se perguntava se realmente seria capaz de amolecer seu coração para um homem desses. Então, voltando aos dias de hoje, Inê estava com o coração mole como manteiga derretida. De repente, em um dia sem nada de especial, Chozo voltou a ter o sonho da ampulheta depois de um longo tempo. Chozo presume que virar a ampulheta de volta poderia retornar a juventude para ele, então não perde a chance de tentar a sorte. Feito isso, lá estava o velho com sua antiga lataria de jovem, mas ao invés de Inê comemorar, ela apenas pede pro homem ajeitar o cabelo bagunçado. No entanto, a volta do Chozo à juventude levantou mais uma vez o debate sobre isso, e Inê questiona se eles vão de fato envelhecer e morrerem como todo mundo. Na opinião de Chozo, essa ampulheta funciona exatamente como as outras, e a areia dela continua contando o tempo da forma como deveria, e algum dia ela vai ficar vazia também. Chozo não tem certeza do que vai acontecer quando esse dia chegar, mas acredita que será o fim dessa juventude milagrosa dos dois. Portanto, Inê não deve se preocupar com a eternidade, nem com partir depois dos filhos e netos. Por falar nisso, Inê é a única pessoa que Chozo não quer deixar para trás, então ele estará ali do lado dela de qualquer forma. No dia seguinte, a dupla de garotos fascinados pela capital caminham juntos enquanto admiram os carros importados que existem em Tóquio, coisa que não tem no interior. Assim, ao passarem mais uma vez pela fazenda de maçãs, Inê aborda os dois para avisar que estão planejando passar agroquímicos nessa área, e se isso for incomodar os garotos, melhor eles seguirem por outro caminho. Na hora que os rapazes agradecem a gentileza da moça, Chozo chega com um automóvel pulverizador vermelho, fazendo a dupla acreditar que também tem Ferraris no interior. Mais tarde, Igarashi Takeda reclama com Chozo que pediu alguém para ajudar no armazém, mas que ele foi logo trazer a última pessoa que queria ver na sua frente, seu neto Shota. Logo o velho leva o jovem para ver as coisas que o pai e o avô dele colecionavam, como mesas dobráveis e leques de guerra da família Takeda. Chozo comenta com o garoto que deve ter várias relíquias nesse armazém, porque a família do Igarashi possui um monte de terras, por isso ele pergunta se o senhor vai realmente jogar tudo aquilo fora. Igarashi responde que vai, senão tudo vai virar um monte de tralha para a geração dos netos. Shota questiona se aquela caixa preta também vai pro lixo, e o velho repete de novo que vai jogar tudo fora. No entanto, Igarashi olha com atenção para a caixa e parece impressionado com alguma coisa. O garoto pergunta o motivo disso, então Chozo explica que essa caixa é um Namagochi, e provavelmente faz parte do enxoval de noiva da avó do garoto. Ao tocar na caixa, Igarashi se emociona com lembranças de bons momentos vividos ao lado da falecida esposa, portanto pede para ficar sozinho durante um tempo, então os dois saem da casa. Na mesma hora, Shota liga para a secretária de educação Kitamachi para proteger os objetos culturais do avô. Horas depois, eles carregam tudo que é para jogar no lixo para fora, e a caixa preta foi uma das poucas coisas que ficaram. Chozo pergunta pro Igarashi o que ele vai fazer com esse armazém, e o senhor conta que seus filhos construíram casas na cidade e não vão herdar a fazenda. Além do mais, não existe mais artesão nessa área capaz de fazer reparos nesse armazém, por isso ele vai mandar demolir tudo. Durante um descanso, Chozo pergunta pro Shota se ele não pensa em ficar no interior quando for mais velho, só que por mais que não tenha certeza, o sonho do garoto é se mudar para a capital e tentar virar jogador de futebol. Ao mesmo tempo, herdar o que seu avô construiu também é uma boa. Nesse momento, descobrimos que Igarashi estava escutando a conversa, enquanto seu neto acrescenta que independente do que venha a ser no futuro, tem consciência que foi essa terra que tornou ele quem é, e virar as costas para a cidade natal dá a impressão que é algo punível pelos próprios deuses. Resumindo, mesmo que realizasse seu sonho com o futebol, ele adoraria trazer vida de volta à fazenda do seu avô. Nesse instante, Igarashi cai no choro e decide cancelar a demolição, para logo depois desligar e continuar chorando com Chozo sobre o neto incrível que ele tem. Do outro lado da cidade, como sempre faz nas suas folgas, Shiori passa na biblioteca da universidade para estudar para as provas como se já fosse uma aluna universitária. Pelo menos era esse o plano, mas ela não achava motivação nenhuma para isso. Ontem, quando conversava com o avô sobre estudos, ela acabou desprezando o senhor, dizendo que ele não poderia ser professor dela, já que nem fez o ensino médio. De repente, Mino vê o próprio Chozo na biblioteca, por isso finge que não viu ele para passar despercebida. No entanto, a curiosidade de saber o que o Chozo tá fazendo com todos aqueles livros tá matando ela. Então ela se aproxima para espionar e vê que são livros didáticos do ensino médio. Daí, ela lembra da avó contando que seu avô queria ter feito o ensino médio, mas infelizmente não tinha como. Então, Shiori lembra que todo adulto sempre diz para os jovens estudarem mais, porém o fato de ter sido seu avô a motivar isso nela irrita a garota um pouco. Tempos depois, a envergonhada neta do Chozo agradece a ele por ela ter ficado em 9º lugar nas provas semestrais,
e o jovem velho não entende nada. Na escola, Mina escuta uma colega fofocando que tem um casal em Minaminati, de um bonitão e uma moça linda de cabelos brancos. Ao ser perguntada se sabe de alguma coisa sobre isso, Mino paga de boba e se despede, e as colegas notam que a garota anda voltando pra casa bem cedo ultimamente. Pouco tempo depois, Mino tava na sorveteria com o Shota, porque os dois têm estudado juntos e compartilhado alguns segredos. Mino comenta que seu avô não para de elogiar o garoto, mas Shota fica sem graça. Então a garota muda de assunto e pergunta se o amigo já pensou em casar igual os avós dela. Na opinião de Shota, Shoto e Ine formam um casal exemplar, e seria legal ter algo parecido com isso um dia. Da mesma forma, Mino começou a pensar isso recentemente, e essa declaração deixa o clima desconfortável ao ponto do rapaz pedir licença para ir no banheiro. Sozinha, Mino pensa no quanto seu avô aprova o Shota, elogiando ele sem parar, enquanto o garoto tenta se convencer diante do espelho que não tá no encontro. Chegando em casa, Mino conta sobre o festival cultural que vai rolar na sua escola, onde a sala dela vai fazer um café esse ano. Ine fica empolgada em poder levar o maridão pro colégio da neta, mas o Shouzo olha o calendário e vê que sábado é dia de pulverizar a fazenda, e domingo eles vão no Takahiro checar a saúde, portanto não vai rolar. Com isso, Mino pede pra avó ir sozinha, mas Ine não quer deixar seu homem pra trás e curtir o rolê sozinha. Foi então que o velho Shouzo olhou direito pro calendário e percebeu que essas tarefas eram pra outra semana, então tava livre pro evento. Sendo assim, ele convida sua esposa para acompanhar ele, e ela não seria capaz de rejeitar um pedido da querida netinha. Então, o final de semana chega e começa o dia do festival cultural do colégio Kita, e Shouzo lembra que o último dia em que pisou numa escola foi para evacuar um colégio em um tufão, e Ni tá bem animada para esse festival, até que uma garotada cerca o casal tentando vender comida, e uma garota derrama suco na blusa da Ine. Logo a garota se oferece para trocar a roupa da mulher com uma pessoa do clube da moda. Chegando na sala de costura, as estudantes ficam fascinadas com o quão bem caíram as roupas que elas emprestaram para Ine, enquanto Shouzo esperava do lado de fora, lembrando dos vários convites que a Ine disse ter tido para casar de forma arranjada com gente importante no passado. Naquele dia, o homem perguntou o que a esposa mais fazia no colégio para mulheres, e ela respondeu que amava música, então vivia tocando instrumentos como koto e piano, coisa que Shouzo adoraria ter visto. Logo, uma das estudantes chama o homem para entrar, e depois de todo esse suspense, Ine estava com um uniforme de colégio que encantou o marido de uma forma que ele não sentia há muitos e muitos anos. A própria Ine incorporou tanto seus anos de estudante com essa roupa que do nada passou a usar seu sotaque de antigamente, e Shouzo pensou que era amnésia da parte dela. Observando a esposa, ele repara que o olhar dela tá igual ao da época em que eles se conheceram, enquanto Ine comemora o fato deles poderem estar ali como jovens. Por falar nisso, Shouzo também se permite voltar alguns anos na juventude e implicar com sua esposa, por isso pergunta se a senhorita Sasaki tá interessada em alguém no momento. A mulher declara que não tem interesse em cavalheiros, mas a atuação dela foi tão perfeita que Shouzo começa a achar que sua esposa foi sugada pelo próprio espírito pré-adolescente. No entanto, Ine não aguenta mais manter a pose e cai na risada, porque ela mesma já estava se sentindo esquisita com a imitação. De qualquer jeito, ela lembra que essa pergunta que o Shouzo fez foi a mesma que os rapazes faziam pra ela 70 anos atrás, e ela não deixa de ver graça nisso, o que desperta o lado ciumento do marido na mesma hora. Do lado de fora, alguns estudantes estão empurrando um ao outro pra ver quem entra nessa sala primeiro, mas o casal de cabelo branco poupa o esforço da rapaziada ao abrir a porta. Em seguida, é hora dos dois conhecerem o trabalho da sua neta Miro, que organizou uma cafeteria e estava servindo a caráter seus clientes. Uma colega comenta que achou que o Shouzo fosse namorada da Mino, mas nem ele nem Ine dão muita bola pra isso. O jovem idoso comenta que o café da turma deles está meio vazio, então Shota denuncia que a sala 3 do lado, com a ajuda dos pais, montaram um restaurante de lamen super fodástico e monopolizar a clientela. Como eles têm a Mino, pelo menos conseguem atrair alguns rapazes. Por outro lado, seria bom atrair algumas garotas pra essa pocilga, pra variar. Shota e Mino insistem nesse assunto sobre ter alguém disposto a atrair a clientela feminina, então Ine bota a pilha pro Shouzo entrar na brincadeira. Em pouco tempo, a mulherada da terceira idade estava toda na porta da sala 2, causando a revolta da arrogante sala 3, que moveu montanhas para montar um restaurante sinistro. Do lado de dentro era só sucesso pra turma da Mino, com pedido atrás de pedido, até que uma senhora sai da sala comentando que o garçom até chamou ela de dama. O responsável por isso, obviamente, era o jovem Shouzo Saito, que arrastava a velharada a rodo pra sala 2. A cada vez que ele chamava as senhoras de damas, mais atiçadas elas ficavam. Mais tarde, vendo uma foto antiga da história do colégio do ensino médio Kitamachi, Ine consegue encontrar o Reisuke, e lamenta o marido não ter avançado na escola para também estar nessa imagem. Ao perceber que sua fala foi bola fora, ela volta atrás e se desculpa com o esposo, mas ele tranquiliza a mulher. Afinal, como bem se lembra, seu pai descartou o avanço do Shoto no colégio Kitamachi por falta de grana, e também porque ele era o filho mais velho, por isso deveria plantar e criar maçãs na terra dos seus ancestrais.
Voltando atrás, Shouzo realmente viveu uma época em que desejou ter avançado no colégio, mas hoje ele pensa que foi bom não ter insistido nisso, afinal, não ter ido pra lá deu a oportunidade dele conhecer a Ine, por exemplo. Segundo Shouzo, essa foto foi tirada naquele santuário shintoísta abandonado, e o fato dele não estar na imagem é a prova de que ele estava do lado da futura esposa. Ine até tentou expressar sua emoção, porém um bando de pivete filmando o casal acabou murchando o momento. No final da tarde, Shota tá doido pra convidar a Mino pra dançar na frente da fogueira, mas a vergonha tá matando. Ainda por cima, a avó dela tá de marcação, então isso dificulta ainda mais a coisa toda. Como se não bastasse, a garota tava triste por não ter ninguém pra convidar ela pra dançar, até que Shouzo chega perto do moleque e repara que ele tava de olho na neta. Então entra pra puxar a Ine pra fora e deixar os dois pombinhos sozinhos. Feito isso, o garoto toma coragem e faz o convite. Enquanto rolava a fogueira, Ine reclamava porque queria ter visto a Minô dançando, mas Shouzo não queria invadir demais o território das crianças e prefere deixar elas mais soltas pra curtirem sozinhos. Algum tempo depois, durante um sonho, Ine tem certeza que usar aquele uniforme escolar transportou ela para tempos antigos da sua juventude, mas que agora, para entregar a papelada no governo, ela e Shouzo precisam estar com suas aparências originais, por isso ela se prepara para virar ampulheta, mas um tropeço fez ela quebrar o objeto com a cabeça. Por causa disso, no início da manhã seguinte, Shouzo aparece como um idoso, mas sua esposa era uma mulher de cabelo preto que estava fascinada com a tecnologia da era moderna, como uma tábua esquisita com pessoas se movendo dentro e um fogão que acende sozinho. Quando ela se vira para trás, a moça se apresenta como Ine Sasaki. Passado o susto, Shouzo tenta explicar para Ine do passado que ela é sua esposa e que sua memória rejuvenesceu junto com o corpo, e é por isso que ela tá assustada com toda essa tecnologia. Pelo lado da mulher, que voltou com o nome de solteira, ela considera que o idoso esteja falando a verdade porque ela tava com o mesmo anel de casamento que ele. Segundo o homem, foi ela que pediu ele em casamento na época, e esse fato faz ela se questionar o motivo de ter amado tanto esse sujeito ao ponto de ter passado 50 anos ao seu lado. Sendo assim, ela pede pro Shouzo fazer ela se apaixonar por ele mais uma vez e provar seu ponto. Como a vida de quem voltou dezenas de anos atrás é bem complicada, Shouzo sugere uma boa refeição para reabastecer a barriga. Falando nisso, a panela elétrica de arroz deixa a garota intrigada, não entendendo como isso pode ser possível. De primeira, ela acha que uma máquina não pode ser capaz de preparar um bom arroz, mas ao provar, ela muda de ideia na mesma hora. Enquanto lavava a louça depois do almoço, Shouzo notou que sua jovem esposa estava intrigada com alguma coisa, e ela de fato estava curiosa ao ver o homem da casa fazendo tarefas domésticas, o que era impensável na sua época. Então, Shouzo lembra que seu pai era do tipo que dominava a casa, dando um bom exemplo de como ele não gostaria de ser no futuro. Como não é muito bom na cozinha, Shouzo deixava isso mais para sua mulher, mas de resto ele sempre fez a maioria. Ine acha isso impressionante da parte do homem, mas ele não vê nada demais, até porque sua esposa sempre esteve ao lado dele todos os dias no pomar trabalhando. Por isso não é justo ele simplesmente ficar de braços cruzados bebendo saquê enquanto a mulher faz tudo sozinha. Desde o início da relação era assim com eles dois, e a prioridade era sempre o equilíbrio das funções entre o casal. Dito isso, Ine reflete que foi essa sua rotina diária que durou por todas essas décadas, com o homem assumindo as tarefas de casa sem discutir. Depois ela fica intrigada com o rolo de filme que tinha na casa, e à noite Shouzo explica pra jovem que todo esse papo de viagem no tempo tá acontecendo por conta de uma ampulheta que aparece no sonho dos dois, e quando Ine vai dormir ela vai entender tudo. No dia seguinte o homem tava jovem de novo, e deixando sua antiga nova esposa de queixo caído, mas ainda assim ela não sonhou com essa tal ampulheta, e nem ao menos tem alguma recordação do jovem Shouzo com essa aparência, frustrando o rapaz. Dito isso, ele vira as costas e por mais que não se lembrasse da voz e do rosto do homem, as costas dele abaixadas com a tristeza fez ela desejar fortemente que ele compartilhasse essa dor com ela. Depois disso, Shouzo apresenta a foto do filho deles, com sua esposa e filha. Segundo ele, são ótimas crianças, que não brigam e cuidam dos mais velhos. Ine se emociona com isso, mas ao mesmo tempo se preocupa de chocar a todos por ter perdido sua memória. E por falar nas crianças, Shouzo tinha esquecido que o Yoshaki e sua família vinham pra lá hoje, e eles escutam a voz da Mino de longe querendo brincar com o avô. No improviso, Ine se compromete a agir como a esposa do Sr. Saito, desde que ele tente cobrir a falta de sotaque e de memória que ela sofreu. Afinal, ela pode até não saber nada sobre o filho e a neta, mas provavelmente o papel de mãe e avó ainda é o mesmo, que é deixar a molecada à vontade. O primeiro comentário da Mino foi sobre o cabelo preto da sua avó, enquanto Yoshaki pergunta da saúde do pai. Shouzo responde que tá bem, e quando a Ine repete essa gíria ao responder em seguida, todo mundo questiona por que a mulher tá falando desse jeito. Shouzo pensa rápido e responde que isso é culpa daquele
naquele festival cultural e aquela molecada cheia de gírias. Inclusive, ele comenta que a Ine até colocou um uniforme escolar naquele dia e acabou incorporando um pouco da juventude com isso. Mino acha legal ter uma avó toda descolada e falando desse jeito, enquanto Ine repara que sua neta é uma garota bondosa e gentil com os avós, além de parecer um pouco com ela. Por isso, ela improvisa e dá um abraço meio torto na garota, deixando todo mundo meio constrangido. Na hora da janta, Shouzo ensina sua esposa novinha a adicionar alguns ingredientes para fazer arroz com curry. Então ela despedaça cenouras e cebolas feito louca. Ine explica que na casa dela os serventes faziam tudo, por isso ela nunca aprendeu a cozinhar. Logo ela quer saber se o marido tá rindo dela por nem saber cortar cebola. Porém o homem garante que jamais faria isso com seu curryzinho de cenoura favorito. Dito isso, ela pede humildemente que o rapaz ensine ela a cortar os ingredientes. E Shouzo faz isso com toda a paciência e carinho que existe, aproveitando para tirar uma casquinha da jovem, que curiosamente tem uma sensação nostálgica naquele momento, assim como ontem, quando ela comeu os restos de comida que ela mesma fez antes de perder a memória, o que faz ela se perguntar como chegou a esse ponto da culinária sendo tão ruim agora. No final ela percebe que a razão sempre foi o Shouzo. Na hora da comida, Mino repara que as batatas estão maiores que o normal, então Shouzo finge que é impressão dela, mas na verdade a Ine estava usando o descascador como se fosse um serrote. Numa lembrança do passado, Yoshaki dizia com alegria que tirou a nota máxima numa prova, e sua mãe recebia a notícia com toda a alegria pelo esforço do filho. Quando chegou à vida adulta, o rapaz cresceu e se deparou com um mercado de trabalho que não perdoava, sempre exigindo mais e mais resultados, nunca bastando o esforço que ele fazia. Foi lembrando disso que Yoshaki informou aos pais que a empresa onde ele trabalha tá quase falindo, porque a queda da população local tá fechando as lojas por falta de clientes. Shouzo lembra que seu filho sempre pode vir trabalhar no pomar, porém o homem não quer dar trabalho aos pais a essa altura da sua vida, portanto ele deve se esforçar mais e mais, até que consiga sair dessa situação sozinho. Foi nessa hora que a Ine pega na mão do filho e diz que ele não deve se esforçar mais do que já está, porque enquanto as pessoas acima dele se aproveitam do seu comprometimento, mais eles vão lucrar nas suas costas e ainda jogar a culpa pra cima dele. Diante de tanta pressão, não tem problema dar um passo pra trás e admitir que tá triste, desde que no fim você reconheça que é importante se levantar novamente quando perceber que é possível. E no fim desse passo pra trás, é importante Yoshaki saber que lá estarão seu pai e sua mãe, sempre prontos pra ajudarem com o que for preciso. Afinal, não importa a idade, um filho sempre continua sendo um filho. Dito isso, Yoshaki se abre ao ponto de escorrer o nariz enquanto desabafa com os pais. Depois de 2 garrafas de cerveja, Yoshaki diz que é Ine sua mãe, mas meio que não tá parecendo sua mãe, porque ela tá passando uma sensação diferente. Com medo de ser descoberta, Ine faz um cafuné no filho embriagado pra fazer ele apagar e sentir que ali é de fato a mãe dele, apesar dos pesares. No dia seguinte, Shouzo leva sua esposa até o lugar onde ela se declarou pra ele, mas até o momento ela não se lembra de nada especial naquele local. Por isso, ela sugere que eles façam uma encenação de como foi aquele momento no passado para ver se isso refresca a memória dela. Dito isso, os dois se sentam juntos e Shouzo diz que ela começou segurando a mão dele. Ine bota fé no marido e segue os passos dele, com os dois sentindo vergonha ao tocarem os dedos. Porém, Ine sai do papel e fala o quanto isso tudo é idiota, porque ela jamais faria isso. Então a volta pra casa foi naquele clima de guerra fria depois de uma discussão de casal. Algum tempo depois, Ine vai visitar sua irmã mais velha no hospital de Hirosaki. Ine se lembra que sua mana sempre protegeu ela nas vezes em que ela sentia medo dos trovões, mas agora a irmã estava tão velha que nem respondia. Com isso, Ine repara no quanto a passagem do tempo é cruel, porque sua mana só se lembrava da mãe nesse ponto da vida. Por isso a pessoa que mais acolhia ela nos tempos difíceis está ali, mas ao mesmo tempo não tá. Nesse meio tempo, Ine nota que Shouzo teve ao lado dela esse tempo inteiro, mesmo que em silêncio, como que dizendo sem dizer que ela não tá sozinha. Por isso ela puxa ele pra perto de si, mas na verdade o velho só queria ir no banheiro, mas não queria levantar. Durante a visita, a senhora Tsuru se sentou em frente ao piano como costumava fazer, porque era uma excelente pianista na sua juventude. Hoje, tudo que ela faz é sentar em silêncio sem mover seus dedos, então Ine toma uma atitude. Ao tocar piano para sua irmã, ela se lembra de quando Tsuru acompanhava ela, seja com qual música ela quisesse tocar. Nesse momento, Tsuru não deve se lembrar nada da terra natal onde passou a maior parte da vida, ou nem mesmo da Ine, mas certamente a música trouxe um brilho de volta aos olhos da senhora, que aperta uma das teclas com o dedão, deixando sua irmã de cara, pra logo começar a tocar ao lado dela como nos velhos tempos, e cantando uma canção que fala sobre ainda sonhar com aqueles dias, mesmo hoje. No fim, Tsuru diz que não sabe quem é a moça ao lado, mas que ela toca muito bem. Ao escutar aquilo, enquanto a música tocava no piano, Ine chorava ao ter a oportunidade de finalmente
finalmente ver sua irmã pelo menos mais uma vez. Semanas depois, a memória da Ine ainda não tinha voltado, e agora era a primeira vez onde ela estava sozinha, porque seu marido foi na reunião da associação. Ainda hoje ela não vê sinal algum de ter se apaixonado por ele, e deixar uma garota sem memória sozinha numa casa estranha certamente não é um ponto positivo para ele. Além disso, o curry que ele fez não tá lá essas coisas, fora ele não perceber que sempre que ele não tá presente, ela fica ansiosa com tudo, e nem reconhece que não deveria ficar ansiosa, já que tá ali há tempo bastante para saber como se virar por ali sem precisar de ajuda. Mas ainda assim, por alguma razão, ela não consegue se acalmar. Talvez só a presença dele ao seu lado deixe as coisas mais tranquilas, e por isso ela deseja que ele volte logo. De repente, a memória do Shozou dizendo que nunca deixaria Ine para trás surge, enquanto a ampulheta quebrada se reconstrói. Aos 16 anos, Ine se declarou para o seu futuro marido. Foi meio de brincadeira, mas depois disso ele passou a voltar no santuário todo santo dia por ela. Os parentes com quem ela morava não se davam bem com a família do Shozou e proibiram a garota de ver ele, e depois de um longo tempo separados, Shozou apareceu um dia na casa dela diante de uma forte chuva e implorou para eles namorarem. Nesse dia ele estava com um machucado no rosto depois de ter brigado com o pai, e dias depois Ine adoeceu seriamente e desmaiou. Então Shozou cuidou dela e pagou pelo tratamento. Ine acha que tudo isso é um sinal de que essa relação só traz azar, porém o homem não se importa com os absurdos que atingem eles, porque ele ainda vai continuar amando ela para sempre, e de fato ele cumpriu essa promessa. Nesse instante, Shozou chega em casa depois da reunião e Ine vai atender ele correndo, e enquanto seu cabelo ficava branco no caminho, ela se arrepende das coisas que disse de mal e percebe que seu destino sempre seria ao lado do Shozou Saito. No dia seguinte, Ine estava de volta e querendo saber como seu marido teve tanta paciência com essa confusão, e ele responde que tanto a Ine de agora quanto a de antes são importantes para ele da mesma forma. A propósito, ele menciona que a mão dele está encostado na dela, e a Ine do passado assume a culpa pela ajuda de agora. Com o passar dos dias, o casal Saito planeja sua tão sonhada lua de mel, e os dois adorariam fazer uma parada em Tóquio a caminho de Atami, ou quem sabe visitar a Kemi também, para jogar cartas enquanto bebem um sake. Porém, para isso eles precisariam pegar o trem noturno da estação de Aomori. Só que Shota corta a onda dos dois ao avisar que o trem noturno quase não passa mais, porque hoje em dia o trem bala que é usado normalmente, levando 3 horas para chegarem a Otomi. Ine fica de queixo caído porque antigamente eram 8 horas de viagem no trenzão antigo, e simplesmente não acredita que exista uma forma de chegar mais rápido que isso. Com essa, Shota questiona Mino se realmente é de boa ajudar os avós dela, como a garota pediu. Ela diz que o fato do garoto ter entrado pro time de futebol de Tóquio já ajuda bastante, porém o jovem tem medo dos dois velhos darem trabalho por aí sozinhos. Falando nisso, Shota garante que vai entrar em Tóquio com uma melancia em cima da cabeça, segundo manda a tradição. Shota pergunta se os avós da Mino conhecem alguém na área de Kantou, e o avô explica que a filha dele está lá com o marido, apesar deles provavelmente estarem ocupados com o trabalho. Falando nisso, ele acha que seria ótimo ter alguém para guiar eles em Tóquio. Na mesma hora, todo mundo olha pro jovem Shota, que não vê escapatória para esse pedido, enquanto Mino fala que também vai se o garoto for. Ine expressa sua alegria em passar a lua de mel com seus netinhos queridos, porém Shota perde a linha e grita para todo mundo ter calma nessa hora, porque ele não é neto deles nem nada do tipo. Esperto, Shozou argumenta que esse seria um excelente encontro com a Mino na capital. Seja como for, Shota precisa da permissão do avô, então leva o pedido até o senhor. Revoltado, Igarashi recusa a proposta sem pensar 2 vezes, cheio de ódio no coração. Por causa disso, Mino usa seu charme e fala com o idoso que é da mesma sala que o Shota, e que seria de grande ajuda se o garoto acompanhasse seus avós nessa viagem, inclusive com ela, que vai junto. Dito isso, o velho comemora feito louco o fato do seu neto ter trazido uma noiva para casa. Os jovens tentam explicar que não passam de amigos, porém Igarashi não quer escutar a verdade. Seja como for, o senhor decidiu a favor do neto viajar. Para se preparar para esse momento, Ine já consegue sua porção de batata doce caramelizada com a dona Katia. Katia comenta quanto tempo as duas não se veem, e Ine concorda e observa o quanto esse lugar tá vazio. Katia responde que os tempos estão diferentes, e que inclusive sua loja também não deve durar muito, mas a senhora não quer deixar a conversa pesada e deseja uma boa volta pra amiga. Antes de ir embora, Ine expressa seu medo de ser engolida pelo tempo e deseja lutar contra isso. Pouco tempo depois, outra cliente pede 100 gramas de batata doce caramelizada, e logo vários outros clientes surgiam, fazendo a dona da loja se perguntar o motivo desse movimento tá desse jeito. Um cliente explica que viu uma moça parada do lado de fora do mercado e ficou curioso, e logo Katia nota que Ine tá lá com toda a sua beleza e comendo a batata doce, fazendo uma baita propaganda para quem passa pela rua. Há 60 anos atrás, na estação de Aomori, Shozou se despediu de um amigo que tá partindo para Tóquio na tentativa de ganhar a vida na cidade grande. Shozou sempre disse que a capital não seria um bom lugar para ele, mas secretamente ele desejava ter uma chance num local como aquele. 60 anos depois, o senhor estava tão distraído com essa lembrança que Ine teve que chamar a atenção dele para entrarem na estação. Na despedida,
seguida, antes de todos subirem no trem, Yoshiki deseja uma ótima viagem para os garotos, mas avisa Shota que se qualquer coisa acontecer com a filha dele, algo de ruim vai acontecer com ele. Antes de embarcar, Ine pergunta se o marido já foi para Tóquio, e ele responde que nunca nem saiu dessa prefeitura desde que nasceu. Ine acha que a culpa é dela por ela ter piorado de saúde, mas o homem jamais aceitaria ela assumir essa culpa. A versão mais nova e mais velha da sua esposa se confundem e convidam ele para partir. Apesar do romantismo, eles estavam entrando num trem para Hokkaido, mas os netos conseguiram tirar os velhos a tempo. No início da viagem, Ine fica assustada com a velocidade e pergunta quantos quilômetros por hora esse negócio corre. Segundo Shota, são 300. Então Shoto se preocupa em passar voado pelo Monte Fuji e não conseguir ver, mas Shota explica que eles deveriam estar em outra linha para isso. Mino pergunta o motivo dos avós estarem na forma de idosos, e eles explicam que estão usando o desconto de prata e provavelmente daria problema se eles parecessem jovens. Dito isso, o trem anuncia que a próxima parada é a estação Sendai, e como manda a tradição, eles tiram uma soneca e mandam os netos não acordarem eles nem se o trilho descarrilar. Algum tempo depois, eles finalmente chegam em Tóquio, então Shozo e Ine retomam sua forma jovem para aproveitarem esse momento. Primeiro, eles fazem uma parada em Musashi, onde a tia Akemi mora, e onde Shota vai visitar sua avó materna. Infelizmente para Akemi, ela estava doente bem quando sua mãe estava indo visitar ela, e ainda por cima ela conseguiu uma folga só para esse momento, mas vai ter que passar todo o tempo gripada e com febre. Akemi lembra que em horas como essa, sua mãe costumava fazer mingau para ela, sempre cuidando tão bem dela que na sua infância a garota achava que estava num paraíso, mesmo passando mal. Falando nisso, Akemi sente uma mão tocando sua testa para sentir a temperatura, e acha que tá alucinando ao ver Ine com uma aparência jovem, como ela tinha quando Akemi era uma criança. A explicação de tudo o que estava acontecendo demorou uma hora, mas parece que foi o bastante para fazer a mulher confusa entender. Os visitantes perguntam se a dona da casa não quer descansar um pouco, mas o susto foi tão grande que até despertou ela um pouco. Então, o casal Saito comenta que Tóquio parece que não faz parte do Japão de tão diferente, e que inclusive numa parada em Asakusa, algumas colegiais até pediram para tirar foto com os dois. Depois eles perguntam como vai a família da Akemi, e Mino conta que a tia e o marido têm uma família bem grande, inclusive com filhos crescidos que já saíram de casa e tiveram seus próprios filhos. Por falar na criançada, Kosuke, o bisneto, é recebido pelo bisavô com um baita susto. O moleque acha que Shouzo é seu falso pai, porque Shouzo é incrivelmente parecido com Shinji, porém logo o garoto estava se divertindo com a semelhança entre os dois. Então, no dia seguinte, depois de toda a explicação para a família da tia Akemi, Mino e Shota foram para a região de Shinjuku. Já o casal da lua de mel foi para a rua comercial Sugamo, e ficaram maravilhados com a variedade de produtos que tinha lá, como utensílios budistas e itens de medicina chinesa. Primeiro, Shouzo decide passar numa loja especializada em haramaki, enquanto sua esposa deu uma volta. O lojista achou que Shouzo estava procurando algo para o seu avô, mas na verdade ele estava procurando para si. Já Ine achou que só ia dar uma olhadinha no mercado, mas acabou cheia de sacolas de compra. Ao voltar para a loja de haramaki, ela vê seu marido fazendo sucesso e reunindo uma multidão de senhorias que babavam em cima do homem, achando que era uma espécie de senhor bonitão. Sendo assim, Shoto leva o haramaki para usar debaixo da sua roupa para sair, como sempre fez. Mais tarde, Ine fica surpresa ao descobrir que seu esposo tinha reservado 2 lugares em um restaurante, porque segundo ele, lá tinha um parfait que ele queria que ela experimentasse. Ao ver a maravilha em cima da mesa, Ine pergunta quanto custou, mas o marido não quer que ela se preocupe com isso nesse momento especial. Mesmo assim, a mulher acha que vai ser punida pelos céus por comer uma coisa tão luxuosa, então come o morango só pra matar à vontade. No entanto, a cara que ela faz depois da primeira colherada deixa claro que ela iria amassar esse parfait sem dó. Depois eles vão pro Game Center tirar algumas fotos pra ficar de recordação, mas o casal fica parecendo que foi tirar documento de identidade. Por conta disso, Mino resolve ensinar os avós e puxa a Shota pra mostrar como se faz, tirando várias fotos com poses variadas e coisas escritas. Sendo assim, Shouzo e Ine entendem melhor como funciona esse negócio e resolvem tentar de novo. Dessa vez, eles se soltam um pouco mais para fazer uma foto diferente, tentando imitar os jovens ao desenhar nas imagens. Ao mostrar como ficou para os outros, eles mal acreditam na breguice que ficou. Por fim, os 4 tiram uma foto com todos juntos. Ao voltar para casa da Akemi, Shouzo promete dar alguns peões pro seu bisneto, que fica louco para ganhar o presente, mas logo vê o que tinha na embalagem e fica possesso. Shunzuki, filho mais novo da Akemi, explica pro avô que ele entendeu errado. Na verdade, o Kosuke queria um peão com lâmina, com rolamento de esfera para derrotar o peão do oponente. Shouzo olha para aquelas Beyblades e acredita que seria uma batalha pau a pau contra seus peões velhos, por isso chama o bisneto pro X1, e caso o baixinho vença, o bisavô vai dar um brinquedo novo para ele. Com o duelo confirmado, eles preparam a pista, e Shunzuki avisa Shouzo que esses peões antigos não são pares pros novos. Seja como for, o desafio foi feito, então a batalha começa. Assim que Kosuke lança sua Beyblade, Shouzo usa cada fibra dos seus músculos para fazer rodopiar um furacão em forma de peão que isola o do garotinho.
que fica em prantos com a derrota humilhante. Para compensar, o velho compra um presente pro bisneto mesmo assim. Com a chegada da noite, os dois estavam exaustos, tirando uma soneca. Na cozinha, Takemi tem uma lembrança antiga e diante disso, ela comenta com sua mãe que ficou com medo dela pensar que foi abandonada, depois que sua filha casou e saiu de casa. No fundo, Takemi se culpa por sempre ter se preocupado com a saúde de Ine, mas nunca ter feito nada para melhorar isso. Ao dizer isso, a mulher abraça forte a mãe, do mesmo jeito que fazia quando era criança. Ine responde que só o fato de Takemi estar bem já é o bastante para ela, mesmo com a distância. Enquanto isso, em Minaminachi, Shiori procura seus avós, mas lembra que eles estão viajando. Apesar disso, ela também lembra que eles mantêm uma chave escondida em uma pedra do quintal, por isso consegue entrar na casa. Lá dentro, a garota é invadida por lembranças dos seus avós, apesar de ter ido para lá estudar de forma tranquila, já que não se sente confortável fazendo isso em casa. No entanto, ela começa a sofrer com medo dos seus avós partirem e ela não poder fazer mais nada. Ela reflete que vai ficar adulta em alguns anos, ter sua própria família e não depender de ninguém. Quando isso acontecer, nenhum dos dois vai estar mais ali. Por isso, Shiori deseja profundamente que Shouzo e Ine voltem logo. Enquanto isso, os dois acabam sofrendo ao mesmo tempo com um estranho raio. Em seguida, um representante da Geino Productions aborda o casal, e eles se lembram de Shota ter dito que a aparência dos dois vai acabar atraindo um certo tipo de pessoa. Aconteça o que acontecer, eles devem rejeitar essa pessoa. Por isso, Ine tenta espantar o homem sem não escutar o que ele tem para dizer, enquanto Shouzo perde a cabeça e xinga o cara. O homem explica que Shouzo é alto e tem um rosto com belas proporções, portanto, estar na capa de uma revista não será um sonho distante. Dessa vez, a Ine que esbraveja contra o homem, dizendo que seu marido é realmente lindo, mas que é uma indecência pedir para ele se mostrar para todas as mulheres do país na frente da esposa. Ao se encontrarem com Shota de novo, eles explicam que conseguiram expulsar aquele homem no final, dizendo com toda sinceridade que eles estão na faixa dos 80 anos, na verdade. Querendo ou não, o homem foi embora de fininho. Então, finalmente a família chega em Atami, e tanto Shouzo quanto Ine não conseguem conter as lágrimas por realizarem um sonho tão antigo. Como primeira parada, eles vão até a pensão Izumo. Todo mundo fica encantado com o que vem no local, e Shouzo já fica de olho no banho ao ar livre. Então Ine pede pra Shota dividir o quarto com o marido dela. Até um pouco depois, o velho continua insistindo na questão da banheira ao ar livre, porém sua esposa tá chamando a neta pra ir com ela tomar banho lá. O homem fica frustrado e parece obsessivo com essa ideia, até que Ine dá uma bronca nele, porque as crianças precisam estar dormindo para eles aproveitarem a banheira. Mais tarde, a família fica de boca aberta com um banquete na mesa deles, e o casal de idosos fica realmente emocionado com esse nível de comida. E já que não se tem essa oportunidade todo dia, Ine oferece alguma bebida que Shouzo aceita, pede perdão ao fígado por isso e manda a bebida pra dentro. Por outro lado, Shota não parece se sentir digno de comer algo tão luxuoso assim. Por dentro da sua cabeça, ele martela o motivo dos homens estarem separados das mulheres na lua de mel do Saito, e acha que isso é culpa dele. Por falar nisso, Mina expressa o quão feliz ela tá pelo Shota ter acompanhado ela nessa viagem. Aliás, certamente ela ficaria com medo de Shijuku se tivesse ido sozinha, já que muita gente trocou ideia com ela, mas só a presença do garoto deixou as coisas calmas. Ine complementa que sem o Shota, eles nem teriam chegado ali. Em seguida, Shouzo pede para todos beberem como ele tá fazendo, mesmo que seja só com suco. Então, ele ensina que todo mundo deve dar 3 goles seguidos. Todo mundo faz isso e não entende nada, mas o velho diz que eles vão entender na hora certa. Na hora de dormir, Mino dá boa noite pro Shota, que fica apavorado por perceber que de fato tá dormindo no mesmo quarto da garota que ele gosta. Um pouco mais cedo, a neta do casal disse que seria estranho seus avós dormirem separados estando em lua de mel, por isso a Ine liberou a neta de dormir com Shota, pra surpresa dele. Inclusive, Mino pede pro garoto guardar segredo, senão o pai dela vai matar os dois. A garota pensava que seus avós estariam agarradinhos nesse momento, porém Shouzo caiu no sono bem rápido. Shota lembra que o casal ficou agindo como recém-namorados, com Shouzo tentando dar a mão pra Ine, mas sempre parando no meio do caminho. Por falar nisso, Mino pede pro garoto chamar ela de querida e agir igual o avô dela, porque ela queria sentir como sua avó se sente quando ouve uma coisa dessas. Aceitando o desafio, Shota faz sua melhor imitação de velho e pergunta pra sua querida se a janta já tá pronta. Mino acha graça e entra na brincadeira, imitando sua avó e pedindo pro seu querido se casar com ela. Shota lembra que eles já estão casados, e os dois caem na risada juntos. Depois, Mino comenta que seus avós se chamam pelo primeiro nome, às vezes, e ela gosta disso. Então Shota fica todo vermelho antes de chamar a garota de Mino. Envergonhada da mesma forma, a garota acha melhor os dois irem dormir nesse momento. Enquanto isso, Shouzo tá falando dormindo sobre seu desejo em ir na banheira com sua esposa, e Ine vê que nem descansando o sujeito para de pensar besteira. Porém, o homem se encheu de saque e tá sem condições de levantar, mesmo depois de ficar enchendo o saco o dia inteiro pra eles entrarem naquela banheira juntos. E nem fica se sentindo uma idiota por ter passado o dia esperando por esse momento. Seja lá como for, ela não vai acordar Shouzo. De repente, o casal tava na tão sonhada banheira, e depois de ansiar por esse momento tão especial, Shouzo parece
uma criança em um parque de diversões perante sua esposa, mas na hora que ele ia tocar nela, na verdade ele vira ampulheta sem querer. No dia seguinte, Ine tenta acordar o marido do sonho, porque hoje ficou combinado deles irem na praia, e resmunga que seria estranho ele ir com sua forma idosa. Logo ele estava explicando que no seu sonho, os melões da mulher na verdade eram a ampulheta, daí ele acabou girando aquele negócio sem querer. Seja como for, Ine vai pra praia com sua neta, que admira a beleza estonteante da avó, como se todos da praia focassem suas visões nessa figura singular. Porém, alguém que estava atrás da mulher também roubava certos olhares, com seu corpo extremamente definido e musculoso, apesar da idade avançada. Com isso, os homens da praia perceberam que não poderiam nem trocar ideia com aquela moça de cabelo branco. Logo Shouzo estava chamando Shota para apostar corrida até o mirante a 3 km de distância dentro d'água, e ainda bota pilha no moleque, dizendo que se ele perder para um velhote não vai poder ficar com sua neta. Enquanto isso, as garotas ficam na sombra da areia e ao ver sua neta de biquíni, a mulher observa o quanto ela cresceu de tantas maneiras diferentes, até que as pessoas da praia chamam a atenção de todo mundo para um velhote nadando igual um peixe voador no mar, com um pivete dando sangue logo ao lado. Após sua vitória, Shouzo tira onda com o jovem, dizendo que o caminho dele ainda é longo. Mais tarde, Shouzo lamenta ver sua esposa desperdiçar a chance de entrar no mar depois de ter tido o trabalho de comprar roupa de banho. Ine diz que adora ficar na sombra, além de lembrar que ainda é uma senhora de 80 anos por dentro, por isso não se sente à vontade de biquíni por causa disso. Apesar do seu marido tentar convencer ela de que mesmo naquela forma, sua esposa ainda era um espetáculo. Frustrado, ele lamenta não poder mostrar sua esposa igual todo mundo tá fazendo naquela praia, mas Ine diz que ele colheu o que plantou, porque quando ela adoeceu, o homem acostumou ela a ir na praia junto dele e da neta e deixar Ine na sombra, mas de todo jeito, só esse gesto já deixa ela mais feliz do que tudo. Por fim, Ine decide limpar a areia das pernas na ducha, e lá ela fica com sua roupa de banho e refletindo se poderia ou não se mostrar dessa forma em público. Assim que ela volta pro marido, ele fica implorando pra ela tirar a roupa de cima, porque por mais que já tenha visto como ela vê ao mundo trocentas vezes, é muito diferente do que ter o privilégio de ver sua amada de biquíni. Porém, Ine não quer que outros homens vejam ela dessa forma, além do marido, e Shota chega de longe reclamando baixo que esses dois são mais melosos que tudo. Um pouco depois, Mino tá pesquisando o significado daqueles 3 goles que seu avô performou ontem com todos, e ela descobre que tem a ver com uma prática em cerimônias de casamento, por isso ela se sente mexida ao descobrir isso perto do Shota. À noite, na pensão, Mino e seu pretendente estão apanhando no ping-pong até que o casal de idosos chega e fica disputando o primeiro ponto por exatos 10 minutos, acumulando em volta da mesa uma multidão de espectadores curiosos para ver quem levaria esse ponto tão cobiçado. No entanto, o tempo se passava e nada mudava no jogo, então começa a rolar uma dúvida real das pessoas de fora se aquilo poderia durar para sempre. Depois da intensa partida de ping-pong, Ine vai limpar seu suor na banheira que Shouzo tanto queria compartilhar com ela. No entanto, ele estava com sua fase velha, por isso pergunta se isso não seria um problema, mas como sempre, Ine jamais se importaria em ver o marido, independente de como ele esteja. Logo ela se lembra de quando eles ficaram jovens de novo pela primeira vez. Empolgados até o extremo, o primeiro assunto que rolou foi sobre eles viverem a tão sonhada lua de mel. Pensando agora, Ine acha que seria meio constrangedor se os dois ainda fossem tão velhos e nessa mesma situação de agora. E Shouzo concorda que seria como a imagem de 2 yokais vindos direto do inferno, enquanto Ine ri só de pensar do seu querido pegando na pele flácida dela. Ao mesmo tempo, a ampulheta segue jorrando sua areia para baixo a conta gota, e o casal espera que os deuses sejam misericordiosos com eles e estendam esse tempo até onde não puder mais. No dia seguinte, a família visitou um santuário shintoísta perto da pensão, e Ine pergunta o que o marido tá fazendo de olho nessas placas de desejos, mas Shouzo dá um migué qualquer e sai dali de fininho. Na mesma hora, Mino chega querendo escrever em uma placa, e Shota escreve seu desejo de jogar no torneio nacional de futebol. A garota, por outro lado, tenta esconder o que desejou na placa EMA, mas acaba revelando que adoraria conseguir boas notas nas suas provas. Porém, enquanto mostra esse lado da placa, no outro estava escrito que ela quer voltar logo pra Tami com sua paixão. Dando uma olhada nas outras placas, Ine acha do seu marido, onde ele pede saúde e segurança pra família. A mulher não entende por que Shouzo faria questão de esconder um desejo desses, então sua intuição diz que tem algum caroço nesse angu. Enquanto isso, Shouzo tá em outro canto do templo, implorando pra alguma coisa não virar de novo. Nessa hora, Ine acha outro desejo do seu marido, pedindo pra ser o marido da sua amada de novo na sua próxima vida. E Ine fica feliz ao ver que seu homem desejou o mesmo que ela. Ali perto, uma enorme árvore de cânfora de cerca de 2000 anos decorava o fundo do santuário, e Mina avisa que ali é um lugar de energia muito famoso. Os velhos perguntam o que é isso, então a neta explica que toda vez que você contorna uma árvore sagrada, sua vida dura mais um ano. Sem cerimônia, o casal se prepara para dar 100 voltas ao redor do percurso, e Ine pergunta se Shota não tem interesse em fazer o mesmo. Por outro lado, ele não tem muita preocupação com sua saúde no momento, só que Mino revela que essa árvore também concede desejos ao dar uma volta nela. E falando nisso, a garota adoraria que tivesse uma companhia para isso. Assim, à medida que caminham pela árvore, Shota gostaria de andar ao lado da Mino como alguém mais do que um amigo, alguém muito especial
especial pra ela. Nessa hora, sem querer ou não, a mão dos dois se tocam, e Ine e Shouzo estão bisbilhotando a cena e implorando pra ganharem um bisneto. No entanto, Shouta se acovarda e não consegue segurar a mão da netinha deles. À noite ele conta que mesmo que seu sonho de ser jogador se realize, ele ainda planeja voltar pra sua cidade natal um dia, recompensar a terra que cuidou dele durante tanto tempo. Por falar nisso, ele quer saber o que a Mino vai fazer depois de se graduar no colégio, mas ela parece que nunca pensou seriamente nisso. Assim que o garoto pega no sono, ela parece preocupada com essa questão, porque o Shouta parece refletir de maneira bastante madura sobre essas questões futuras, porém Mino não faz ideia do que fazer da vida. Pra não ser injusta, ela tem a referência dos seus avós e sente que seria uma boa vida cuidar de uma fazenda, e como gesto simbólico pro futuro, ela deixa um beijo na testa do Shouta enquanto ele dorme. Ao amanhecer, Shouta pergunta se tem alguma coisa na cara dele, porque a Mino não tira o olho do rapaz, porém ela só tava tentando imaginar em como o garoto seria quando virasse um vovô. Em seguida, numa lembrança antiga, Shouzo descobre que seu pai morreu e deixou inúmeras dívidas, essas que o próprio Shouzo herdou e agora vai ter que pagar. Por conta disso, ele vai ter que vender metade do pomar que hipotecaram, obrigando eles a adiarem a lua de mel. Calmamente, Ine diz que é algo fora do controle do marido e que com certeza eles vão dar um jeito. Apesar de tudo, Shouzo promete que um dia vai levar sua esposa para essa lua de mel, porque ela vai ser curada. Ele vai ganhar muito dinheiro e então eles terão esse sonho realizado. No fim das contas, os dois não conseguiram guardar dinheiro até seus filhos virarem adultos, e a doença da Ine nunca foi curada. No entanto, Shouzo acabou cumprindo o que prometeu. Se lembrando disso, no caminho da volta, a mulher discretamente coloca sua mão em cima da do marido. No dia seguinte, na biblioteca, um jovem tenta achar um objeto que perdeu, até que Shiori aparece e devolve a carteirinha da biblioteca do garoto, que estava caída embaixo da mesa. Olhando para baixo, ela vê que ele carregava livros de lendas misteriosas de rejuvenescimento. Logo os dois estavam conversando sobre a vida, e a garota revela que está tentando ir para a área de medicina. O jovem se apresenta como Satoshi Takahashi, e que está no segundo ano na área de medicina. Shiori olha de canto de olho quando ele diz ser um veterano da área onde ela pretende ingressar, e em seguida pergunta sobre o que são esses livros que ele está lendo. Satoshi conta que desde muito tempo atrás, existem histórias de pessoas idosas que rejuvenesceram nessa região, e aparentemente isso ocorre a cada 100 anos. Ele se interessa muito por esse assunto, e gosta de pensar que pode ter alguém bem próximo a ele que passou por esse fenômeno. Depois, ele pergunta se ela pensa em fazer medicina porque o pai é médico, e ela acredita que isso seja parte do motivo, porém ela se inspira nos seus avós, e sobre como eles estão sempre desejando a felicidade dos outros em primeiro lugar, mesmo que eles mesmos estejam sofrendo. Os dois salvaram Shiori em várias ocasiões, então ela quer ter a capacidade de salvar eles quando for necessário. Satoshi pergunta se a garota já pensou em dizer isso pra eles, porque certamente seus avós estariam morrendo de chorar se escutassem algo desse tipo. E é claro, Shouzo tá de olho na conversa, comprovando o ponto do jovem rapaz. Por isso, quando Shiori chega na casa dos idosos, os dois abraçam a garota como se ela tivesse sido resgatada de um sequestro. No outro lado da moeda, Yoshiaki não consegue parar de pensar que sua filha, Mino, tem agido de forma muito estranha ultimamente, chegando em casa cada vez mais tarde e desviando do assunto. Quando perguntada por quê, Ine argumenta que ela tá na idade de fazer isso, mas o homem não aceita isso tão na boa, porque tem certeza que a garota tá escondendo alguma coisa dele. Evidentemente, Ine e o Shouzo sabem exatamente do que se trata, apesar do Yoshiaki considerar que talvez Mino esteja envolvida em algum tipo de culto, ou então se envolvendo amorosamente com um bad boy. Só de pensar nisso, o homem já perde as estribeiras ao pensar que sua filha nunca mais será a mesma, uma vez que teve sua alma sugada pelas redes ou o que quer que esses jovens de hoje em dia estejam fazendo com seus celulares. No entanto, Ine tem certeza que a geração da Mino é muito mais tranquila do que o Yoshiaki tá pintando. Além do mais, aquela garota é um doce, ao contrário do próprio Yoshiaki, que era uma peste na idade dela. Yoshiaki reconhece sua fase rebelde e pede perdão, embora tenha conhecido sua esposa quando foi tratar os machucados depois de uma briga. Depois disso, a dupla de jovens que sonham com a capital voltam ao pomar do Saito para tirar uma dúvida com eles. Por algum motivo, eles nunca mais viram os velhinhos que costumavam cuidar do pomar. Pego de surpresa, Shouzo inventa que os velhos estão cansados demais, por isso ele e sua esposa, que são familiares, estão tomando conta de tudo enquanto eles não voltam. Dito isso, os rapazes ficam satisfeitos com a resposta e partem. Shouzo fica aliviado deles terem caído naquele papo, enquanto Ine adoraria fazer algo para acalmar o coração daqueles garotos. Pensando nisso, quando a noite chega, a mulher empurra a ampulheta dos seus sonhos. Quando amanhece mais uma vez, os moleques passam pela fazenda como sempre, preocupados com o casal de velhos estar doente. De repente, eles olham pra frente e veem os dois trabalhando, como costumava ser desde sempre, e isso tranquilizou os garotos. Um pouco depois, Mino se despede da sua avó e parte pra escola, porém a senhora percebe que sua neta esqueceu a marmita dela em cima da mesa. Já a caminho do colégio, a garota descobre a mesma coisa, e o pior é que essa marmita é uma que ela só ganha poucas vezes no mês. Nesse meio tempo, Ine coloca seu agasalho esportivo e calcula que vai levar 1 hora até chegar na escola da sua netinha. E como seu marido tá usando um mini caminhão pra trabalhar na fazenda, a velha monta na sua bike e parte pra jornada
jornada. Mino fica triste por saber que sua avó acordou cedinho para preparar essa marmita para ela, até que um passageiro vê algo de louco acontecendo do lado de fora. A amiga da Mino chama a atenção dela, e lá tá a Iné pedalando como se sua vida dependesse disso, pedindo pra garotinha descer na próxima estação. Depois desse episódio, a avó da garota ficou extremamente popular no colégio, por um motivo justo, diga-se de passagem. Voltando a Shiori, ela volta a se encontrar com o Satoshi na biblioteca, e ela nota que o rapaz de vez em quando deixa escapar no sotaque da roça. Ele pede desculpas por isso, já que foi criado com a avó, mas a garota não liga pra isso. Por outro lado, o fato dela ficar nervosa perto desse garoto deixa ela bastante incomodada. Se lembrando de uma conversa com a Mino, Shiori falou pra ela que não tem nenhuma paixão. Então Mino pergunta o que ela acha de caras que fazem um tipo gentil igual o vovô Chouzou. Ao imaginar o velho com aquele sotaque roceiro, a garota descarta sem pensar duas vezes. Seja como for, ela pergunta pro Satoshi o motivo dele se interessar tanto por esse assunto de rejuvenescimento. Então ele decide abrir o jogo e mostrar uma foto do seu avô e sua avó envelhecidos. E na imagem seguinte, ele revela que eles ficaram mais novos de repente. Na mesma hora, Shiori se lembra daquele papo de maçã dourada numa macieira do pomar e descobre que Hajime e Setsu Takahashi passaram pelo mesmo processo. Conversando com os jovens da mesa, Setsu pergunta se a garotinha ali é namorada do seu neto, mas ele explica que não tem nada disso. Na verdade, Shiori pediu pra conhecer o casal rejuvenescido, e por algum motivo ela não parece nem um pouco chocada com esse fato. Hajime acha que seu neto deveria seguir os passos da garota e não ligar mais pra isso, e se enfocar nos estudos. Porém, Satoshi deixa claro que tá fazendo essa pesquisa porque quer, já que seus avós se tornaram os pais dele, após seus pais verdadeiros terem se divorciado. Essa é uma forma de recompensar tudo que eles fizeram por ele. Prestando atenção naquilo, Shiori reflete que o garoto tá fazendo aquilo por aqueles que ama, assim como ela quer fazer medicina pelo mesmo motivo. Na sequência, o casal rejuvenescido pede desculpas pela loucura que eles estão falando, porém Shiori acredita em tudo o que tá acontecendo. Por falar nisso, ela adoraria que eles conhecessem duas pessoas da família dela. Sem demoras, o encontro épico acontece, e os dois casais ficam impressionados ao saberem que não são os únicos que passaram por toda essa coisa maluca. Em pouco tempo, os dois casais se identificam por conta do que eles têm em comum. Depois de algumas cervejas, os dois homens comentam que tá na idade dos seus netos começarem a pensar em casamento, deixando as crianças constrangidas. Falando nisso, Shiori acha que eles todos se deram bem rápido demais, só que o Satoshi não vê nada de errado nisso, principalmente porque a condição de igualdade deles faz com que eles tenham bastante assunto pra falar e desabafar. Shiori pergunta se um dia ela e Satoshi serão um casal de velhos também, e o garoto presume que sim, até que se dá conta de que os dois nunca nem falaram sobre isso antes. Dito isso, Shiori percebe a mancada que deu e já começa a inventar uma desculpa atrás da outra. Mais tarde, contando uma história, Setsu recorda que trabalhava e morava numa pensão onde os homens bêbados não saíam do pé dela, até que um dia o Hajime apareceu do quarto ao lado e colocou um fim naquela palhaçada. Desde então, os dois começaram a namorar, e Setsu acredita que não exista ninguém nesse mundo melhor que o maridão por esse motivo. Assim que ouve essa frase, Ine sente uma farpada e comenta que Chouzou também dedicou a vida inteira por ela, por isso com certeza ele não é o segundo melhor marido que existe nesse mundo. Pra não ficar pra trás, Setsu ressalta o quanto seu esposo é cuidadoso, porém Ine afirma que cuidadoso é pouco pro Chouzou, porque o homem desde sempre dividiu todas as tarefas com ela. Conforme a chapa ia esquentando, as duas concordaram em competir no melhor de três pra ver quem tem o melhor marido. Assim que todos se reúnem, Chouzou questiona por que sua mulher tá levando isso tão a sério, até vendo a cara dela que é pra dar a vida nessa disputa. Por isso, Chouzou liga na hora pro Matsunosuke dar um pulo na casa dele. Assim que o velho chega, Ine pede pra ele ser o juiz da competição, e sem pestanejar, o mais novo árbitro da competição pega no embalo do primeiro round do cabo de guerra e já emenda uma melhor de três no ato, onde vence quem chegar na esposa primeiro. Logo Ine e Setsu começam a botar pilha pros seus maridos darem o sangue, enquanto a Hajime reflete que o meio século que passou ao lado da mulher tá passando como um flash nos seus olhos, por isso a derrota não é uma opção. Do outro lado da corda, Chouzou tá com mais veia no pescoço que o Goku virando Saiyajin, até que finalmente consegue alcançar sua esposa. Ine celebra cheia de alegria, porém ela tava fora do círculo onde deveria estar para ser alcançada. Diante disso, os Takahashi vencem o primeiro round. No próximo desafio, cada mulher preparou 2 porções de kayaki, que leva ovo e miso cozidos numa casca de vieira. Cada homem vai ter que comer 2 pratos e dizer qual foi feito pela sua esposa. Entretanto, nenhum dos dois fazia ideia de qual era qual, por mais que comessem, porque parecia que os dois tinham o mesmo sabor. Pensando nisso, Chouzou se lembra que o árbitro nunca disse que era para escolher só um prato, por isso ele declara que os dois são da sua esposa, e essa sagacidade deu a vitória pro Saito no segundo round. Pra tirar onda, Ine continua a disputa e mostra que seu marido sabe exatamente qual é a comida dela, e Setsu quer fazer o mesmo, só que o Hajime acha que isso é constrangedor demais pra ele. Logo depois, estava na hora do terceiro round, e as duas mulheres estavam discutindo sobre qual seria o tema da disputa, desde que fosse algum jogo de inteligência.
dia. Dentre uma sugestão e outra, Setsu propõe um desafio matemático, fazendo Shouzo tremer de cima a baixo. De repente, Matsunosuke interrompe as duas e pergunta sobre que raios é essa competição afinal. Ao saber do que se trata, o velho dá um esporro nas mulheres, ensinando que não existe o vencedor quando a comparação entre o amor de um e de outro. Por exemplo, o próprio Matsunosuke não liga de ser um lixo para sua esposa, contanto que ela continue ao lado dele para sempre. E é essa mensagem de amor que ele quer passar. Dito isso, por coincidência, a esposa do homem estava passando por ali naquele exato momento, e confessa que ao escutar essa declaração, ela se apaixonou de novo por seu homem. Diante dos acontecimentos, é decretado um empate, e os três casais se reúnem numa festa que durou até altas horas da madrugada. Algum tempo depois, Shiori pede para sua avó ensinar ela a cozinhar, e a senhorinha começa com berinjelas enroladas em folhas de shiso, mas a garota recusa. Em seguida, ela tenta zenmai com tempero, mas a garota rejeita. A mesma coisa acontece com a sugestão do aranque seco, porque a garota não quer saber de comida de velho, por isso elas terminaram fritando um frango karaage. Então Ine pergunta o motivo da neta ter se interessado de repente pela culinária, e ela diz que quer levar algo para comer quando for estudar na biblioteca. Sua avó lembra que a garota sempre disse que odiava comer fritura, mas ela responde que não pensa mais assim. Observando sua neta, Ine enxerga ela um pouco mais madura que antes. Assim, quando chega no final de semana, Shiori leva o frango frito pro Satoshi, que adora comida, mas na verdade não foi ela que fez. Ela pegou o que sobrou do dia em que sua avó cozinhou. No dia seguinte, o casal velho mais jovem do Japão assiste a um filme de terror estrelado pela terrível da Sako, uma personagem de terror que ficou extremamente popular entre a geração da neta deles, Mino. Shouzo admite que os efeitos especiais de hoje em dia estão ótimos, mas ao mesmo tempo, ele acha exagero o pessoal sair gritando dessa forma só porque tem um fantasma saindo pela televisão. Ao pedir a opinião da Ine sobre o caso, a mulher estava rezando com um juzu na mão, uma espécie de terço japonês, colocando sal grosso perto da TV e tampando ela com um lençol. Na hora de dormir, o velho estava em outra dimensão dentro do próprio sono, enquanto sua esposa não conseguia pregar o olho, enxergando rostos malignos na madeira do teto. De repente, ela se levanta da cama com os olhos extremamente avermelhados no intenso brilho, até que ela deita de novo no peito do marido e volta a rezar. No dia seguinte, Mino pergunta para os avós o que eles estão fazendo perto de uma pequena árvore, e eles contam que o Takahashi passou ali e deu uma muda de macieira para eles. No entanto, plantar uma macieira novinha agora é complicado, porque vai dar muito trabalho. Só que eles não queriam jogar fora. Pensando nisso, Mino se lembra de uma conversa que teve com Shota sobre um sonho que ela queria realizar depois de se graduar no colégio. Então, ela pede pros avós darem essa muda pra ela, já que o aniversário dela é semana que vem. Shouzo ressalta que macieiras têm que ser cuidadas muito bem e que são capazes até de viver tanto quanto um humano, mas a garota promete que vai dar conta de tudo. Embora saiba que será um grande desafio, ela acredita que ter uma árvore crescendo junto dela soa como algo lindo. Ultimamente, ela tem pensado muito sobre o futuro e imagina que ter uma fazenda pode ser muito legal, mas para que ela possa cuidar direito de tudo que envolve esse sonho, ela precisa aprender o quanto antes a cuidar de coisas como essa muda, por exemplo. Com isso, o casal de idosos ficou orgulhoso da netinha, que segue confessando que não tem certeza sobre ter uma fazenda ou não. Entretanto, ao ver que uma pessoa que ela admira tá correndo atrás dos objetivos e ela não, fez ela sentir que precisa sacudir a poeira e correr atrás do que quer. Por falar nessa tal pessoa, Mino chama Shota para fazer alguma coisa amanhã de manhã. Um dia depois, o garoto ajuda a garota a plantar a muda, e ela gosta de pensar na ideia da macieira viver até eles virarem vovôs. Quando esse dia chegar, as crianças não vão mais estar ali, nem as do primário. Talvez ninguém mais esteja morando nessa região, e isso gera um sentimento de solidão na Mino. Parando para lembrar, ela recorda que seus avós plantaram uma macieira para comemorar o casamento deles, e esse pensamento traz uma sensação estranha para ela. Shota ressalta que não sabe o que vai ser do dia de amanhã, mas pede para vir pro pomar quando ele for adulto. Isso é, caso Mino não esteja casado e morando em outro lugar. No entanto, Mino afirma que vai esperar por ele. Não só uma vez, mas ela confirma de novo quando o garoto se faz de desentendido. Espiando a conversa, Shouzo e Ine se emocionam com a cena e decidem fazer arroz vermelho pra janta de hoje. Alguns anos atrás, o casal planejava fazer um Yomiya, tradicional festival de verão, pra divindade local, assim como eles faziam antigamente, porque sem dúvidas a divindade adoraria vir pro mundo deles e beber com o pessoal. Logo o santuário estava todo arrumado para receber o evento, e Mino estava experimentando um belíssimo yukata que sua avó emprestou. Na verdade, Ine conta que essa roupa era da sua filha, a Kemi, porque a senhoria sempre esteve satisfeita com seus modelitos tradicionais. Frustrada, Mino acredita que o vestido ficaria ótimo na avó, por isso se sente incomodada com alguma coisa por trás disso. Para resolver o problema, a garota pega o celular e liga para sua mãe para conversar sobre esses yukata que ela tem no armário. Pouco depois, Shouzo chegava em casa e via sua esposa vestindo uma dessas roupas e fica de boca aberta. À noite, em algum canto do evento, os gatos se alimentavam do peixe cru jogado fora ao lado das barracas, enquanto as crianças brincavam e os adultos bebiam em comunhão. Shouzo já tá meio
meio alterado, porém seu amigo joga mais uma rodada de bebida no copo do homem. Refletindo sobre essa relação do marido com os vizinhos, Inê gosta de pensar que esse vínculo é muito importante, e por falar nisso, é provável que fique até altas horas bebendo com os camaradas, enquanto ela fica de fora. Segundo ela, é bom suportar certas coisas e deixar a própria felicidade para depois. Essa é a definição de uma boa vida, algo que ela já deveria ter aceitado há muito tempo, ainda que seja velha por dentro. Uma inquietação de gente jovem bate no corpo da mulher, o que faz ela focar em não expressar isso no rosto. De repente, Shouzo aparece na frente da Inê, visivelmente alterado, porém o mundo da mulher ganha seu brilho de volta ao notar a presença daquele que ela ama. Enquanto isso, o povo que ficou bebendo lamenta a partida do amigo, porque eles queriam saber mais dessa história de ficar jovem novamente. No entanto, um deles pergunta o que eles preferem afinal, bebida alcoólica, lágrimas ou mulheres. Sem pensar duas vezes, os outros respondem que cultuam apenas a bebida que existe dentro deles. Então o velho careca observa que é por isso que os jovens todos não estão com eles. Andando entre a multidão, Inê dá uma secada num casal que compartilhava 2 morangos doces. Então seu marido pergunta se ela quer um, mas ela recusa. Refletindo sobre a resposta da mulher, o homem considera que a postura dela tem muito a ver com o estilo de vida imposto a todos no período Showa, como se fosse um crime desejar alguma coisa, como se nós só devêssemos viver para trabalhar. Então ele insiste em oferecer um morango para sua amada, que continua recusando. Ele vai além e lembra que ela adora essa fruta, e como eles acabaram de comer um yakisoba, um docinho cairia muito bem. Inê vai cedendo aos poucos e começa a gostar da ideia, mas ainda acha que pagar 500 ienes no morango é um pouco demais, porque é o preço de uma refeição completa. Dito isso, apesar do discurso, Shouzo acaba convencendo a mulher a aceitar o doce. Entretanto, o homem não imaginava que esse humilde morango iria abrir a porteira do inferno, quando Inê pede todos os takoyakis que estão prontos numa barraca. Mais tarde, ela dá um headshot no urso de pelúcia na barraca da arma, doida pra pegar o bicho que tanto lembra seu marido. No entanto, o dono da barraca sabe muito bem que uma arma dessa aí não tem poder de fogo pra derrubar os prêmios maiores, e acertar no alvo não é o bastante, é preciso derrubar. Como ele ajustou a pressão cirurgicamente pra perder força, a única forma de derrubar o prêmio seria atirando várias vezes e rapidamente. Do outro lado do balcão, Shouzo diz que é o cara e afirma que vai dar cobertura pra esposa no tiroteio. Munido de rolhas entre os dedos, o jovem idoso e sua mulher encaram o alvo com uma expressão determinada, até que os dois atiram ao mesmo tempo no urso, deixando ele cambaleante. Feito isso, eles recarregam a arma e puxam o gatilho simultaneamente mais uma vez, acertando o pobre urso que cai sem vida na prateleira. Diante dessa conquista inédita, o casal era observado pelas pessoas em volta com um misto de pavor e admiração, enquanto Shouzo Saito, o ex-membro do clube de caça, chama sua esposa para sentar em algum lugar e tirar um descanso dos campeões. Na cena seguinte, em um sonho, Inê ilustra na sua mente a filosofia de que quando duas pessoas se amam, uma morre primeiro e deixa a outra para trás. Aquele que fica sente uma solidão esmagadora até o resto da vida, cumprindo o destino inevitável de um amor que foi quase para sempre. Nesse sonho, Inê descobriu que essas visões eram um anúncio de quanto faltava para ela bater as botas, e fica de queixo caído ao saber quantos dias restam para ela. Ao acordar do cochilo ao lado do Shouzo, ela já imaginava que não teria a mesma quantidade de areia na ampulheta quanto o seu marido. Seja como for, ela conclui que a realidade é cruel. Shouzo pergunta se Inê escutou alguma voz no sonho dela, porque ele mesmo também ouviu. Ele foi alertado que ainda vai durar esse ano, mas que sua esposa não precisa revelar o quanto falta para ela, se não quiser. Dito isso, Inê se aproxima ainda mais do marido e revela que tem uma semana de vida. Enquanto Shouzo envolve a mulher com seu braço, ela compartilha que sentia a morte se aproximando há mais de um mês. Por mais que fosse muito doente desde sempre, ela se sente privilegiada por ter vivido tanto. Por outro lado, mesmo que velha e experiente, nada poderia preparar Shouzo para esse momento, embora ele pensasse que sim. Até milagres contêm uma dose de sofrimento. O fluxo do tempo é sempre cruel. Num ato de desespero, Shouzo pede aos céus que não tirem dele o amor da sua vida. Nessa hora, uma balança desce sobre a terra e envolve o casal, enquanto Mino nota um brilho no santuário. Shouzo é sugado para dentro do sonho da ampulheta, com sua esposa dormindo em seus braços. Uma voz que não pode ser vista se apresenta como Toshigami, a divindade desse santuário. Ela promete emprestar seu poder para cumprir o desejo do homem, como agradecimento por ele e sua mulher terem limpado esse local sagrado que há muito tempo foi abandonado. Se não fosse por Inê e Shouzo, a divindade já teria desaparecido. Apesar disso, ele é apenas um pequeno Toshigami de uma cidade rural afastada, incapaz de criar a vida do vazio e estender a duração de um ser humano na Terra. Por isso, se quiser ter mais dias ao lado da sua esposa, Shouzo deverá reduzir o tempo de vida de outra pessoa. Sem pensar duas vezes, o homem tira metade da sua areia e dá pra Inê. Então ela acorda sem saber por quanto tempo dormiu, e Shouzo diz que foram só uns 15 minutos, como se nada tivesse acontecido. Inê revela que sonhou que sua ampulheta ganhou areia do nada, e depois disso ela parou de ouvir aquela voz estranha. Voltando ao assunto anterior, Shouzo lembra que sua mulher comentava sobre ter poucos dias restantes, e ela complementa que é melhor assim, porque dessa forma eles não precisam mais contar quanto tem de vida pro outro. Pra selar esse acordo, os dois cruzam os dedos mindinhos, enquanto Shouzo reflete que Inê vai matar
ele se souber o que ele fez. De toda forma vai valer a pena, porque assim nenhum dos dois terá que ir depois do outro. Quando a hora chegar eles vão partir juntos. Com isso em mente, o idoso contempla os fogos de artifício para gravar o máximo de cenas bonitas que puder. Enquanto isso, Satoshi contava para Shiori com um ar de sabichão que há muito tempo atrás, em algum lugar perto desse santuário, vivia um casal muito feliz. Em um certo ano, uma seca causou fome e doenças que matavam as pessoas da vila, de uma em uma. Esse casal deu água, que era a coisa mais importante naquele contexto, para a árvore sagrada, mas o desejo deles não foi realizado e eles também morreram. Alguns dias depois, frutas douradas nasceram nessa árvore, que curavam as doenças e matavam a fome daqueles que estavam condenados com a seca. Segundo reza a lenda, o poder de desejo daquele casal flui até hoje por essa terra, mesmo nos dias de hoje. Sem paciência para a história, Shiori vira as costas e corre, enquanto reflete o quão estranho ela tem se sentido por querer ser igual aos avós. Satoshi alcança a garota com 2 bananas de chocolate como pedido de desculpas, então ela aceita e baixa um pouco a bola. Uma semana depois, Ine percebe que ainda tá viva e começa a chorar, porque tava com muito medo. Apesar de ter aceitado a morte, ela não suportava pensar no marido sozinho. Diante disso, Shouzo abraça a esposa e afirma que eles precisam viver a vida como sempre viveram, mesmo que o dia dos dois partirem seja amanhã. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!